Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, vem pro toque, a bola tenta descer o Corinthians, Thales Magno toca na bola, põe pra fora, em lateral pro time do Cruzeiro bater, é lateral pro time do Cruzeiro bater pelo seu campo de defesa, para você ligado no microfone de Bandeirantes, pela direita vai ser jogando o William bate o lateral, tenta descer o time do Cruzeiro, Lucas Silva tenta o levantamento à frente, aperta o time do Corinthians, vem pra subir de cabeça, sobe de cabeça, Gustavo Henrique, corta, tira e fica sentindo, choque de cabeça, tá caindo o Gustavo Henrique, departamento médico do Corinthians no campo de jogo, mas esse cara eu vou falar pra você, hein? O Gustavo Henrique, o peão, que eu vou dizer um negócio pra você. Sabe quem acertou ele? Mais azarado. Não, o Charlie. Ele e o Charlie subiram na mesma bola no meio de campo. Será que eles treinaram mesmo, velho? Eu vou dizer pra você, o Charles realmente, como destacou o Ronaldo, acertou ele acertou o Charles. Ulisses. Cara, mas esse cara, velho, se ele se machuca em todo momento, toda hora, todo instante. E parece que fraturou o nariz ali, pois não. São 5 lesões desde que ele chegou ao Corinthians no começo da temporada passada. E preocupa de fato. Na hora que ele caiu, o José Martínez chamou rapidamente o departamento médico. E o Félix Torres e o João Pedro Tchoca já estão aquecendo. Então é possível que com 1 minuto de jogo, o Dorival 33 segundos. 30 segundos. Talvez ele seja obrigado a forçar uma primeira substituição. Ou Félix ou Tchoca. Mas que coisa, cara. Que fase, Ronaldo. Que fase. Não, e parece que estão falando em renovar ainda. Tem coisas que, quando começa, tem jogador que quando vai próximo de renovar, ele joga muita bola. Né? A gente viu o Thales Magno jogando muita bola para renovar. Não, vai renovar. Agora tem jogador que aí, perseguido pelo azar, velho. Na hora que vai renovar, fazer um contrato bom ou estender o contrato, acaba machucando. E são coisas do futebol, né? São coisas do futebol, mas nesse caso, ele deveria jogar com um galinho de arruda atrás da orelha, velho. E eu vou dizer pra você uma coisa, o Tchoca, o aquecimento dele é espetacular, tira o pique. Agora o Félix Torres no aquecimento tá numa nhaca, meu irmão. A torcida tá vaiando, acho que não tá vai ser. Tá vaiando ele aqui, deve ser, né? Se o Gustavo Henrique não se machucasse tanto, ele seria um zagueiro muito maior. As lesões atrapalham. E a cabeça do Charles, a testa do Charles e o tamanho que tá? É brincadeira. Mas, cara, que azar do Gustavo Henrique. A carreira seria muito maior, uma pena. Eu vou dizer um negócio pra você, pouca gente na Arena Corinthians, hein? 30 mil no máximo aqui hoje, hein? Opa! Pênalti para o Fluminense. Falta de Facundo Torres dentro da área. Ramon Abateabel marca pênalti para o Fluminense. E foi pênalti mesmo, o Soler? Foi, Ulisses. Na hora que o Facundo ele vai dar um bico na bola, o jogador do Fluminense, o Ignacio, toma a frente dele e o Facundo chuta só o jogador do Fluminense. Pênalti marcado, Germancano é quem toma a posição. Daqui a pouquinho, Gustavo Soler vem com a cobrança de pênalti do time do Fluminense. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. É Sil Brasil, alô Brasília, Rádio Bandeirantes de Brasília conosco a partir de hoje no Futebol da Bandeirantes para você. Temos aí 3 minutos nesse momento de paralisação. Vai voltar com uma touquinha o Gustavo Henrique, é isso? Isso, foi uma força-tarefa. O Marcelo Carpes, preparador de goleiros do Corinthians, voltou rapidamente pro vestiário para pegar essa touquinha que não estava no kit. Mas aparentemente o curativo foi feito e já está pronto para voltar o experiente zagueiro do Corinthians. Mandar um forte abraço, ligados do microfone Bandeirantes. André Ramachotti tá ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Ramachotti, obrigado pelo carinho da sintonia na Clube 1, na linda cidade de Ribeirão Preto. E do time do Cruzeiro está jogando com Vilauba para Fabrício Bruno pelo campo de defesa para Vilauba, para jogar para Kaique. Ele prende o lance para o time do Cruzeiro para tocar do seu campo intermediário. Tem gol. Do Cruzeiro. A abertura vem pelo setor de esquerda. Pois não, Soler. Germancano, pé direito na bola. O Everton para um lado, a bola na gaveta do lado oposto. 1-0 Fluminense no Maracanã e no Palmeiras. Felipe Anderson se machucou, saiu com a 7, entrou com a 19. Ramon Sousa, Cano. 1-0 Fluminense para cima do Palmeiras. Tempo de jogo aí, Solera. 35 minutos, agora 36 minutos do primeiro tempo. 1-0 Fluminense. 2 clubes brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes. Domínio do campo de defesa para 0, jogando o time do Cruzeiro. Abertura para Fabrício Bruno. Ele prende a jogada para a direita. Tem o William aberto. Recolhe a jogada, prende o lance. Ninguém do Corinthians vai para cima. Domina o time do Cruzeiro. Abre a jogada pelo setor de direito do campo de defesa para o William. William vem para a tabela. Tenta o levantamento para Matheus Pereira. Tenta levantar. Afasta a zaga do Corinthians. Vem para tirar Gustavo Henrique. Ele tira o perigo. Garro tenta chegar na bola. Ela quica no setor intermediário. Vem Charles de cabeça. Sobe, corta, tira. A bola voltaria com o time do Corinthians. O Charles ficou esperando. Rouba a bola. O time do Cruzeiro
Cruzeiro, desce curtinho. Matheus Pereira dominou, soltou pelo setor de esquerda, quebra ataque. Dentro da grande área, vem pro jogo o time do Cruzeiro. Bola batida errada. Pegou mal na bola, tranquilo pro goleiro do Corinthians, Hugo, fazer a defesa. E quem teve muita liberdade no lance é quem o Corinthians não pode deixar respirar. O Matheus Pereira, camisa 10, criador dessa equipe, fez o que quis na meiuca, pegou mal na bola o Wanderson, fácil pro Hugo Souza. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa para Sérgio no time do Corinthians, bola volta para a direita do campo da retaguarda, vem com o Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corinthiano, gira, jogada para Ramalho. Na zaga central ele prende e domina. Canta fiel torcida corintiana. Recolhe pelo campo de defesa. O Hugo bate na bola, tenta o levantamento para o comando de ataque. Tentou o Bidon chegar, não chega. A bola volta para Matheus Pereira. Ele domina, prende para o time do Cruzeiro. Articula a jogada, tenta o passe. Ele bola curtinho o time do Cruzeiro para descer pelo setor de direita. Vem, tenta da bola. Mateuzinho. Ele toca, tira, mas tira parcialmente. Vem para chegar na bola para tirar. A bola vai embora para a linha de fundo em tiro de meta. Tá dando o árbitro na chegada na marcação do Bidon. É tiro de meta para o Corinthians bater. E é essa cobrança que o Dorival tem feito ao Bidon, para não ser só um criador e também um marcador. É volante. O 27 do Corinthians acompanhou até o final a jogada, deu belo carrinho para levantar a torcida em Itaquera. E ele passou o Majestoso todinho em pé e agora com 6 minutos ele já deu um carrinho, Bidon. Já tá mostrando coisa boa. Então mudou alguma coisa, né? Mudou. Mas não foi o acerto do bicho? Não acertaram um bicho aí? Ah, mas é uma vergonha, né, cara? Pois é. Mas não acertaram isso no vestiário? O Ronaldo viu certinho no Majestoso, os caras tudo olhando. Aqui eles estão dando carrinho, hein, Ronaldo? É isso aí. Essa é a diferença. E vem Corinthians com o carro, domina pelo comando de ataque, deu para Memphis de Pai, para a direita do campo de ataque, limpa a jogada, balança, vai para dentro da grande área, deu tapa, bateu cruzado em cima do zagueiro, em cima do Memphis de Pai, vai embora. Tiro de meta para o time do Cruzeiro bater. Vai ser o primeiro toque na bola do Cássio, nessa jogada que o Corinthians precisa. O Garro lançando o Memphis na velocidade, mais esperto do que ele, o Vijalba. O Pretzel comentou sobre a questão da premiação que o Corinthians está devendo aos atletas. Acordo fechado nesta semana, tudo será pago em 6 parcelas pelo Corinthians. No futebol da Bandeirantes pra você. Sabe, tudo que eu tento pôr na Rádio Bandeirantes, os caras são contra, velho. Eu vou dizer um negócio pra você, um negócio de louco, bicho. Vamos fazer o seguinte, pega lá o microfone de mão, me dá o jeito que vocês gostam aqui, vai. Vamos, então, daqui, dá o de mão aí. Não, rapaz do céu, é um negócio, e eu choro que eu começo a narrar. Eu chego aqui 2h30 antes do jogo, velho. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos cooperar aí. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress. Se posiciona para a cobrança. Escanteio para o time do Cruzeiro. Bater pelo setor de esquerda na boa defesa do Hugo, que meteu para a linha de fundo. Ajeita para a cobrança. Matheus Pereira. Ele vem para bater. Escanteio para o time do Cruzeiro. O placar do jogo 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança pelo setor de esquerda. Vem para a bola. Matheus Pereira rola a jogada. Já solta no comando de ataque. Abriu para o William. Para Matheus Pereira. Tentou tocar. Vem pro toque, ele vai contigo no campo de defesa, levantamento vem na boca do gol, subiu de cabeça, o zagueiro tira dali, Thales Magno corta para o time do Corinthians, a bola volta no toque, ele para, tenta descer novamente o time do Cruzeiro, Mateuzinho vem para rasgar, dá um pico na bola, tira, é lateral para o time do Cruzeiro, bater pela esquerda, campo de ataque, diz que obra é jogo duro, mas contigo ele na obra, dá tudo certo conosco, Bandeirantes Brasília, se posiciona para a cobrança de lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Cruzeiro, bater, comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, vem para a cobrança, Kaique, ele bate o lateral, tenta o toque de bola, 2 jogadores do Corinthians da marcação, bola volta com toque de bola, Coutinho, recorde do campo de ataque, lançamento vem, Memphis de Pai vem para dividida, perde o lance, bola volta, mas o árbitro para, marca a falta do Depay para a equipe do Cruzeiro bater pelo seu campo de defesa. Numa disputa aérea, ele mais baixo que o Fabrício Bruno tentou desequilibrar o zagueiro da Raposa, caiu de mau jeito o Fabrício, falta marcada no campo de defesa, o departamento médico está de olho na situação, mas aparentemente sem grandes problemas para o defensor cruzeirense. É o futebol da Bandeirantes pra você. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 9h30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua, Corinthians e Cruzeiro 0-0. Alô, Nina. Antes da Nina, ô Soler. Ulisses, 41 minutos de bola rolando no Maracanã, por enquanto 1-0. Fluminense para cima do Palmeiras, gol marcado por Germancano. O Verdão até esse momento ainda não finalizou na direção do goleiro Fábio.
Mais tarde tem Santos Internacional no microfone da Bandeirantes, Alonina Gagliotti. Alô, Ulisses. Mirassol e Ceará se enfrentando nesse momento no Castelão. E vem pro jogo, domina o time do Cruzeiro, Bidu, que sono, ganhou na direita, cruzamento na boca do gol. Wanderson erra a bola. Que chance, perde novamente o time do Cruzeiro, cara a cara. O Bidu foi atacar e não voltou para marcar, é uma piada. Parecia um jogador de futebol amador. Ô, Fabiani. E aí o maior susto proporcionado pelo ataque do Cruzeiro no jogo. Dormiu o Bidu no ponto. Arrancou em velocidade por ali o Lucas Romero, praticamente com o campo todo para percorrer. Faltou um toque para a Raposa ficar à frente em Itaquera. A bola volta no toque de bola com a equipe do Corinthians para ser jogando. Vem Hugo na bola, bate à frente, rasga, levanta para o comando de ataque. Thales Magno tenta subir de cabeça para ganhar, não ganha, obviamente. A bola volta com o time do Cruzeiro que sai jogando no campo de ataque. Charles já fica. E vem Cruzeiro descendo a ladeira, domina pelo setor de direita. A bola enfiada na entrada da grande área para Caio Jorge. Ele domina, abriu pelo setor de ponta, vem para finta, tenta o toque de bola, bola batida, gol em cima da marcação. A bola vai saindo, evita a saída do outro lado, domina Matheus Pereira. Ele prende para o time do Cruzeiro, vai para finta em cima do fraco. Mateuzinho já passou, escapou. Vem cruzamento do gol, afasta a zaga do time do Corinthians, bola quica na intermediária. Thales Magno domina para o time do Corinthians para ser jogando, sai jogando errado. A bola volta com o time corintiano para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, ele vem para a quinta, protege a bola, faz o giro. Armou jogada para Memphis Depay na direita, não dominou, deixou ela quicar na frente dele. Recolheu pela direita do campo de ataque, vai para a quinta na marcação, prendeu Memphis. Ele domina, vem para a quinta, tenta o toque de bola, partiu para o setor de esquerda, passa errado, desconta do salário dele. Domina no campo de ataque, Memphis bateu pro gol errado, desconta do salário dele, desconta do salário do Memphis. Quando ele acerta, cresce. Quando ele desconta, quando ele erra, vamos descontar, né? Porque que ele tá jogando, vai chegar no fim do mês, ele não vai ter nada para receber de tão mal que ele tá, né, o Pretzel e Ronaldo? Pois é, ele pode ser um pouco mais rápido com a bola, né? E soltar mais rápido e fazer uma combinação. Olha, o Charles deu uma entrada violenta no jogador Lucas Romero. Quando parar o jogo, acho que ele vai levar amarelo, lá no lance anterior, Ronaldo. Começou a ficar pegado o jogo e é assim, né? Acho que eles deixaram tudo para esse jogo aqui, porque a entrega dos dois times, e o lado esquerdo aqui onde está o Bidu, que o Ulisses gritou aqui, a verdade é que tá tendo espaço, eles estão deitando e rolando em cima do Bidu, tá sempre vindo com dois. Então a marcação tem que ser dobrada aí e prestar atenção, pelo menos, ou recuar um pouco mais o Thales. Agora, é o outro Corinthians, viu? É o outro Corinthians, Pretzel, o Ulisses, é outro time. É um time que tá correndo, pelo menos. Alô, Rogério Maldonado, bambu ligado no microfone, Bandeirantes da Estopim. Domínio do campo de ataque, vem para chegar do toque de bola, o time do Corinthians põe para fora, lateral para o time do Cruzeiro bater. Manuel para o Cruzeiro bater pelo direito do campo de ataque. Pode contar com alta performance e a segurança. Pode contar com a amortecedor HG na cata. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, prende o lance curtinho, o time do Cruzeiro vem com o Vilalva. Ele prende o lance curtinho para Fabrício Bueno. Fabrício domina pelo campo de defesa. Vem para o toque de bola, recolhe, curto no comando de ataque, aperta para o time do Cruzeiro. Ele já sai jogando no campo de defesa, abriu jogada para Vilalba, prende o lance pelo setor de zaga central. Domina o time do Cruzeiro para ser jogando Vilalba, prendeu para Fabrício Bruno. Recolhe para o toque de bola para William, prendeu pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para o toque de bola. Charles chega, marca, corta, tira para o time do Corinthians, ganha a jogada. Recolhe pelo comando de ataque, Bidu prende para o time corintiano, seu espaço para ser jogando na frente. Obrigado a voltar para Ramalho. Ramalho domina para o time do Corinthians para ser jogando. Ele recolhe pelo direito no campo de ataque para Mateuzinho. Mateuzinho prende o lance para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, vai para a finta. Arma a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola para Gustavo Henrique. Ele prende o lance pelo comando de ataque, volta a jogada na zaga central com o Hugo, que domina e sai jogando no campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! A bola lançada para Memphis Depay. Saiu na frente do zagueiro, tá dentro da grande área, se perdeu com bola e tudo, desconta dele! Desconta do salário dele! Ele sai na cara do gol, ficou lento e perdeu para os dois zagueiros do time do Cruzeiro. Desconta do salário dele aí, Fabiani! Mas se fosse ter bônus para alguém nessa jogada, seria pro André Ramalho. Que lançamento do zagueiro do Corinthians! Deixou o Memphis praticamente cara a cara com o Cássio. Azar dele que o Fabrício Bruno é rápido demais. Escanteio o Timão, vem ele mesmo pra bola, o camisa 10. Escanteio pro time do Corinthians bater, se posiciona para cobrança, Memphis para bater, escanteio para você ligado no microfone, Bandeirantes, Timão na pressão. Escanteio pro time do Corinthians bater, Corinthians e Cruzeiro 0-0. Memphis bateu, levantou no gol, tentou o primeiro desvio de cabeça, não consegue novamente o Gustavo Henrique. A bola volta para José Martínez. Martínez prende para Memphis domina para a direita, vai para o cruzamento, balança, prende a jogada, cruza, acertou o cruzamento muito alto, a bola foi embora.
Linha de fundo, tiro de meta pro Cruzeiro. Memphis cruza pra fora, desconta do salário dele, Fabiani. Foi esperto no lance o Vijalba, porque o Gustavo Henrique é bem maior do que ele. O zagueiro argentino, sem fazer falta, deu um leve toque no camisa 13 do Corinthians, que não encontrou a bola. Tiro de meta cobrado pelo ídolo do Corinthians, Cássio. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante conosco. Bandeirantes Campinas na primeira transmissão do meio do campo, ataque, recolhe Bidu, ele prende para o time do Corinthians, vem para quinta, faz o break em cima da marcação, já prende o lance pelo direito do campo de retaguarda, abriu jogada na direita para Mateuzinho, Mateuzinho prendeu, puxou perto, esquerda, rodou, soltou, Bonucci à frente já do meio do campo de ataque para Martinez, Martinez para Garro, abre da esquerda para Bidu, livre, dominou, ele tem espaço para descer, desceu, rolou, jogada para Garro, tabelou, tentou, devolução seria de primeira para Bidu, aperta novamente o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, vem para tocar da bola, aperta o time corintiano, vem para tocar dali, tira Gustavo Henrique, a galera gosta da linha de lado lateral para a equipe do Cruzeiro bater campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Cícero Peixoto ligado na Bandeirantes, obrigado Zenilda Alves Brito, curtindo o sonsaço, Bandeirantes torcendo pro timão, Rinaldo José dos Santos, obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pela audiência, torcedor como Emerson Santana, Luiz Quintal, obrigado Silvio Luiz Manieri, ligado no futebol Bandeirantes no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, repito pra você, jogados 16 minutos e 30 de bola rolando o primeiro tempo, o placar da Bandeirantes, 16ª rodada de 38 do Brasileiro. Corinthians e Cruzeiro 0-0 na Neoquímica Arena. Alô, Solera. Ulisses, 48 minutos do primeiro tempo no Maracanã, segue 1-0 Fluminense para cima do Palmeiras. O Flu é melhor no jogo, o Palmeiras até o momento não finalizou na meta do goleiro Fábio. E domina Thales Magno, vem pra finta, solta a jogada pra Garro, entrada na grande área, ameaçou bater, tem Bidu aberto na esquerda, rolou pra José Martins, prende na ponta esquerda, abre a jogada para Bidu, Bidu prendeu, desceu pra linha de fundo, cruzou na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou pra Garro, dominou, escapou, cruzou, levantou na boca do gol, afasta, vem pra tirar de cabeça no meio, Fabrício Bruno, ele tira pro time do Cruzeiro que tenta descer do seu campo de defesa, repito, 0 Corinthians, 0 Cruzeiro, e que chegada do José Martins que vai tomar amarelo. Uma paulistinha, Ulisses, sem bola, chegou totalmente atrasado. Às vezes sobra vontade pro volante venezuelano, até demais, justamente amarelado o volante do Corinthians que estava pendurado e não enfrenta o Botafogo no final de semana. Ele estava ali, chegou muito forte em cima do Lucas Romero e fica pedindo desculpas a 17 do primeiro tempo. Tem gol, pois não, Solera. Gol do Palmeiras, Maurício na primeira finalização do Palmeiras no jogo aos 49 minutos do primeiro tempo. O cruzamento de Ramon Sousa, Maurício testa firme o goleiro Fábio. Frangaço do arqueiro do Fluminense, tudo igual no Maracanã. 1-1, Ulisses. Piruzaço, Solera. Muito. A bola foi na altura do peito dele, ele foi encaixar e a bola passou entre as mãos dele e foi morrer lá no ângulo. Nossa senhora, Solera. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Mais tarde tem Inter e Santos. Pedro Martelli transmite o jogo com o Quesada e com ele, Bruno Milhose. Alô, Nina. 38 do primeiro tempo para Mirassol e Ceará. O Mirassol vai vencendo por 2-0, gols de Chico e Negueba. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Cruzeiro, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar dali de qualquer maneira, dá um bico na bola Mateuzinho, mas ele esquece que tem outra bola do lado do campo para o time do Cruzeiro, ser jogando, já prende o lance o time do Cruzeiro no campo intermediário de defesa, recolhe a jogada, Lucas Silva pede, a abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa, Fabrício Bruno prende, abre a jogada, tenta o toque de bola perto, o time do Corinthians vem para ganhar o lance, Charles, ele ganha para o time corintiano, tentou descer na direita, o árbitro para, marca a falta para o Corinthians, bater em cima de Bindon, falta para o time corintiano, Bindon está sentindo o joelho esquerdo. Exatamente, a reclamação da torcida do Corinthians é que ele não deu vantagem, porque o Charles estava inclinado para frente, correndo com a bola. Acho que o juiz olhou, o Chaves não vai levar perigo pro gol do Cruzeiro, vou marcar a falta aqui, meu. A bola volta para Gustavo Henrique, prende o lance 0-0, é o placar do jogo Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, vem pro toque de bola Charles, domina no campo de defesa pro time corintiano. Vamos chegar a 19:30 jogados do primeiro tempo, 0 Corinthians, 0 Cruzeiro, Pretzel, Ronaldo Giovanelli falam na Bandeirante. Jogo pegadíssimo, o Cruzeiro é muito forte na marcação e na saída rápida pro ataque, o Corinthians faz um jogo igual, de maneira surpreendente até pelo esquema de jogo do Dorival. Bastante bola longa, Ronaldo, para surpreender a defesa do Cruzeiro. Terminou.
Pois não, Solera. Fim do primeiro tempo no Maracanã. Por enquanto, Fluminense 1, Palmeiras também 1. Cano marcou de pênalti para o Fluminense. Para o Palmeiras, Maurício empatou o jogo com um frangaço do Fábio. E aí, Ronaldo? É isso aí, o Pedro acabou de falar que é bola longa, né? Por isso está tentando, que o meio campo está muito povoado e o time do Cruzeiro usa muito bem aqui as costas do Bidu. Então, a atenção tem que ser redobrada, o Martínez tem que vir aqui também, não pode perder a viagem. E o jogo tá bem jogado, viu, Liz? 20 minutos no primeiro tempo, as duas equipes não estão economizando, não. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, bola foi solta para Garro, Garro tenta o levantamento para Memphis, forte demais o lançamento do Garro. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 pela contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições e tenta descer o time do Cruzeiro, aperta o Corinthians, ganha lateral, o time do Cruzeiro vai bater, Bidon toca na bola por último, é lateral para o time do Cruzeiro bater pelo seu campo de defesa. Obrigado, torcedor Alessandra Silva, tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Vivaldo Junqueira, obrigado pela audiência. A bola volta com o time do Cruzeiro, tenta o domínio de bola, Matheus Pereira matou no braço, a bola aí não vale, hein? Ele tem um domínio tão bom que achou, posso dominar com a mão para seguir a jogada. Bom de bola o canhotinho do Cruzeiro dessa vez, abusou do poder, tocou com ela na mão, falta marcada intermediária Corinthians. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Alô Brasília, alô Bandeirantes Brasília. A bola volta no toque de bola com José Martínez. José Martínez já prende o lance, abre pelo setor de direito do campo de ataque, já solta o lance à frente. Vem por domínio, Mateuzinho domina, recolhe para o time do Corinthians, abriu para Bidon, Bidon tenta o levantamento à frente, tenta o toque de bola curtinho pelo setor intermediário do campo de retaguarda. Já domina o time do Cruzeiro para descer, prende no campo de ataque, aperta a zaga corintiana, vem para tirar dali, vem para ganhar o lance, Ramalho. Ele prende para o time do Corinthians, parte com a bola dominada, Ramalho, ninguém acompanha ele abre de esquerda, deu toque de bola para Thales Magno, tenta a finta, perde o lance e ganha lateral. É lateral para o time do Corinthians bater. Vem para a cobrança, Bidão cobra o lateral para José Martínez. José Martínez domina para o time do Corinthians, para ser jogando. Ele prende o lance pelo campo de defesa, recolhe o Corinthians para sair para o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos. Tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E vem para Memphis, domina para o time do Corinthians, vai tentar a finta, faz o break, dribla para trás, quase perde a bola, vem para o toque de bola, apertou Memphis, ficou no chão, o árbitro deu vantagem. Domina o time corintiano para ser jogando, recolhe com Bidon, Bidon já prende o lance para José Martínez, ele prende pelo setor de esquerda, câmara ataque para Bidu, Bidu levou para a linha de fundo, puxou para a esquerda, trouxe para a direita, rolou jogada para José Martínez abriu a jogada na direita do campo de ataque de primeira, Mateuzinho vai cruzar, levantou na grande área, agarrou, matou no peito, apertou o time do Corinthians, tentou ganhar o lance, afasta a zaga do Cruzeiro, a bola volta para Bidu, Bidu domina, ele tenta o toque de bola para José Martínez domina para o time corintiano, só tem Thales Magno dentro da grande área, abriu jogada para Garro balançou, cortou, puxou, tentou o toque na bola e tomou a pancada, entrada lateral da área no bico pelo setor de esquerda, falta para o time do Corinthians bater e a torcida corintiana e os jogadores pedem o amarelo. E seria justa a atribuição do amarelo pela falta marcada. O Garro fazia uma boa jogada trazendo para a direita, almejando quem sabe até mesmo bater no gol. Foi calçado o camisa 8 argentino e daí dá para bater. Tem dois especialistas do Corinthians, Memphis Depay e Rodrigo Garro, destro e o canhoto. Vamos ver quem vai tentar surpreender o goleiro Cássio. Era amarelo ou não? Pretzel, Ronaldo? Pra mim não. O Christian vai na bola, mas ele pisa na grama e o Garro já vinha caindo. Foi falta, mas não é uma falta violenta, é uma falta só de um encostão. Eu não daria o amarelo. E aí, Ronaldo? É mesmo aqui do Charlie, não foi nada, a mesma coisa aqui no Charlie. O Charlie fez a mesma coisa aqui, o juizão mandou tocar e segue o barco. É falta pro time do Corinthians bater. Memphis da cobrança. Se posiciona Garro e Memphis para bater direto no gol. Cássio no gol, goleiro do time do Cruzeiro. Para você ligado na Bandeirantes. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress. É falta pro Corinthians bater. Conosco Bandeirantes Brasília. Se posiciona para a cobrança de falta 0-0. Corinthians e Cruzeiro, 24 minutos de bola rolando, o bola Malufinho tá ligado no microfone de Bandeirantes, é falta pro time do Corinthians bater, se posiciona pra cobrança, vem pra bola pra bater falta, vem Memphis e Garro partiu, rolou, é pra Memphis, bateu pro gol, Cássio no meio do gol, dá o tapa na bola, tira dali.
mas o Bandeira já está marcando impedimento. Na sobra, porque o André Ramalho vai disputar a bola assim que o Cássio espalma. Jogada ensaiada positiva do Corinthians. O Garro fingiu que ia cruzar, deu de calcanhar e o Memphis enche o pé, bem posicionado. O Cássio experiente, espalma pra cima. E aí, mas o Bidu nem pra tocar na bola e meter no gol, hein? Ronaldo Pretzel. Daqui pra mim foi um lance difícil, hein, Pretzel? Porque aqui tem um monte de gente na frente do Cássio. Impedimento do Bidu ele deu. Se o Bidu toca na bola, ele faz o gol, mas seria anulado. Ou seja, e se a bola entra? Confusão armada. Aí sim, aí teria que ver se ele teria atrapalhado o Cássio ou não. É verdade. Do Bidu do campo de defesa, passa bem pro toque para o time do Corinthians. Tenta ganhar a jogada. 1, 2, 3 jogadores corintianos da marcação. A bola volta com o time do Corinthians. Do Bidu do campo de defesa, Preserve jogando, prende o lance novamente o time corintiano. O árbitro vai parar o jogo. Houve choque, ficou caído o jogador do time do Cruzeiro. Exatamente, porque entrou com o pé razoavelmente alto o Gustavo Henrique por ali. E aí a opção do árbitro Alex Gomes Stefano foi por não prosseguir a jogada e promover o atendimento médico ao atleta do Cruzeiro. O Cássio tá vindo agora na beira do gol para tomar uma água. Cada vez que ele vem aqui é uma comoção diferente na torcida no setor norte. Conte com a alta performance e a segurança que seu amortecedor HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Você viu esse lance aí, Ulisses? Pô, mas o cara meteu a mão na bola? Sim, aí o juizão foi lá, colocou bola ao ar ali, o ataque todo em cima do zagueiro, e ele manda o zagueiro sair jogando e o zagueiro sai ainda. É brincadeira, o cara desconhecer a regra, velho. É verdade, parou pro jogador do Cruzeiro ser atendido, o time do Cruzeiro adianta, aí ele manda sair jogando, não dá espaço. Quer dizer, negócio de louco, hein? E o pior é o zagueiro que sai jogando, né? Não pode elogiar o juiz mesmo, hein, Pretzel? Olha lá. Começou a lambança já. Não, mas já errou naquele lance que tu ironizou, Ronaldo, do cartão do Charles em cima do Romero. Foi uma entrada violentíssima do Charles. Mas teve cartão? Não, ele não deu, aí que tá o detalhe. Ele não deu o cartão pro Charles. Não, pra mim não foi. Se pra você foi, tudo bem. Não tem problema. Fica com você. Não tem problema. Você, tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, ele se atrapalhou agora. Aqui. Esse jogo tá acidentado, esse jogo. Né? É muito choque, é muita pegada, e aí o árbitro tá se perdendo um pouquinho, porque ele adotou um critério de não dar faltas, de deixar o jogo correr, e não tá conseguindo. É que o Garro tomou ali no pescoço, um choque involuntário, e ficou caído, ele mandou parar o jogo. Repito para você, 27 jogados de 0, Corinthians 0, Cruzeiro, primeiro tempo. Na Bandeirantes é você. Alô, Nina. Alô, Ulisses. Intervalo de jogo para Mirassol 2, Ceará 0. Lembrando que com esse resultado o Mirassol vai à 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 24 pontos até aqui. Às 9h30 da noite tem Vitória e Sport, Bragantino e Flamengo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Já domínio do campo de defesa, Preserve jogando, prende o lance, curtindo no setor intermediário. O time do Corinthians jogando com o Mateuzinho rasga a frente, levanta no campo de ataque. Não vai, Thales Magno na bola, a bola volta para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, vai se complicar o Bidu. Ele prende o lance pelo seu campo intermediário de defesa, faz o giro, tenta se livrar da bola, vai para o toque de bola o Bidu. Tenta o break, já recolhe para o time do Corinthians, ele balança, tenta o toque, curtinho, sai jogando aqui atrás no toque de bola de Ramalho. Pois não, Fabiane. Vocês comentaram sobre a situação na bola ao chão a favor do Cruzeiro. O Corinthians repetiu a dose agora, pressão na bola e muita reclamação com a arbitragem. E vem pro jogo o time do Corinthians, levantamento nos pés do Depay, que não dominou, desconta dele, ele não dominou, desconta. A bola volta no toque de bola, já recolhe contigo do campo de ataque, aperta novamente o José Martins, vem pra marcação, tenta descer o time do Cruzeiro com o Cristian, ele prende o lance, gira, entrada na grande área, vem a pancada pro gol, rolada na direita, vem Bidu pra tirar na esquerda, ele tira na defesa do time corintiano, põe pra fora em lateral pro time do Cruzeiro bater. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Alô Brasília, alô Rádio Bandeirantes de Brasília, obrigado pelo carinho da sintonia. Ana Paula Cruz tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado. Oliveira Palestra curtindo o sonsaço Bandeirantes, alô, obrigado. Nívia Ferreira curtindo o som da Bandeirantes, obrigado. Benedito Silva, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, José Martins tenta tocar, a bola volta no setor intermediário para Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, tenta o domínio, tenta o toque de bola, foi empurrado. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians bater no campo de defesa. E começa também uma breve treta ali do Garro com o William, porque o William, depois de derrubar o Bidu, tentou chutar a bola no lateral esquerdo do Corinthians. Seguiu tudo normal.
e vem pro jogo. Memphis Depay não domina a bola, desconta dele. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Recorde time do Cruzeiro, domina pelo setor de ponta, já prende o lance curtinho. Enfiada a bola no comando, vem Ramalho para tirar. Ele sai jogando para Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, Thales Magno parte. Bidu lançou para Garro, mas muito curto mesmo assim. Garro domina para o time corintiano, partiu pelo comando de ataque. Memphis corre pelo meio, não se manifesta, tenta o toque de bola. Thales Magno busca Garro, ele tentou chegar na bola, toca nela, põe para fora o zagueiro. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time corintiano cobrar. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Bandeirantes Brasília com a gente. É o novo Daio da Bandeirantes em Brasília, nova Rádio Bandeirantes de Brasília. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Corinthians com Memphis Depay, tenta o toque de bola, toca na bola e perde. Desconta dele, desconta no salário dele. Ele perde a bola boba, põe pra fora, lateral para a equipe do Cruzeiro bater. No momento que ele chuta a bola no jogador do Cruzeiro para ganhar o lateral a seu favor, ela não vai tão forte. E aí o William teria vantagem na disputa, o Memphis vai lá e segura o lateral, falta marcada para o Cruzeiro. É o Cássio quem vai cobrar. Motopeças de qualidade, a Nakata conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças Nakata, pode contar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 com contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. A bola volta para José Martins, prende para o time do Corinthians, já para jogar para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu para o direito do campo de ataque para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians já no campo de ataque. Brega não tem obrigado à frente, não tem a quem tocar à frente. A bola volta, Nilton Reis está em Minas Gerais, ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço. O Giba também ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, o Dalmo, toda a rapaziada. Aragon curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola foi solta para Memphis, ele perdeu o lance, desconta do salário dele. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, já tenta descer novamente o Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Recolhe Memphis para o time corintiano, acerta o passe, ele vem para o toque de bola, recolhe o coxinho pelo comando de ataque, a abertura vem para Martins. Martins prendeu para Memphis, vem pro break, ele faz o break porque não confia no lateral esquerdo do Bidu, volta a jogada curtinha com Thales Magno para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians, ameaça virar, a jogada não vira, ele prende o lance novamente no comando de ataque, já domina a balança, gira, tenta o toque de bola, solta curtinho para Bidon domina novamente para Martins prende no campo de defesa, para sair jogando para o time do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, a bola foi solta para Bidu domina para o time corintiano, ele vem para o toque de bola curtinho na intermediária, o Bandeira marcou impedimento. Do Bidu estava completamente à frente, mas ele não tem noção de jogar futebol, né? Não consegue olhar a linha de zagueiro para se posicionar, né? E ele é melhor que o Angeleri, tá no banco. Acho que o Dorival gosta mais do Bidu. É isso mesmo, Ronaldo. A opção técnica do Dorival, a não utilização do Angeleri está normalmente à disposição e não foi titular não em tava nenhum impedido. Jogo. Não tava? Não tava. Aí tá vendo? Aí nós batemos no menino. E nós bater nele, hein, Prédio? Mas não tava, e olha, e não tava mesmo, viu? Só isso. O bandeirinha lá do outro lado, o Luiz César Regazzoni, perdidaço. Né? Perdidaço no lance, hein, tia? Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, você pode confiar. Sil, a mais premiada do Brasil. Domínio do campo de defesa, está jogando o Coutinho, o time do Corinthians vem para o toque de bola curta pelo setor intermediário com o Hugo. Hugo prende dentro da sua grande área. Abriu para Mateuzinho pelo direito do campo de defesa, domina novamente. Conosco, Bandeirantes Brasília. Alô, meus amigos de Brasília. A Rádio Bandeirantes está em Brasília também, torcedor brasileiro. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva e na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata pode contar. A bola volta no toque de bola curtinho pelo setor intermediário. Já domina pela esquerda, prende o lance Gustavo Henrique pro time do Corinthians. Ele prende a jogada, soltou o curtinho para Hugo. Hugo domina pro time corintiano, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque para André Ramalho. André Ramalho recolhe pela direita, abre a jogada para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu, tentou o lançamento para Memphis Depay, tentou o toque de cabeça, tocou de cabeça, aperta o zagueiro do time do Cruzeiro, a bola vai para fora. E o Bandeira tá dando o lateral, toque de cabeça para fora do Memphis Depay, desconta do salário dele, tocou de cabeça para fora. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, recolhe contigo no comando de ataque, aperta novamente o time do Cruzeiro, vem para tirar de cabeça, afasta dali de qualquer maneira a zaga, a bola volta para Matheus Pereira, tá na área, dominou, bateu direto pro gol, não cruzou.
põe pra fora a lateral pro time do Corinthians bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aqui parado o jogo lateral pela direita pro time do Corinthians bater e sair jogando. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já Disney Plus. Bandeirantes Campinas com Bandeirantes Campinas, Timácio do Batista conosco. Também Bandeirantes Brasília, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque. Recolhe o time do Corinthians, vem pro toque de bola. O Kaique da Uishi tá ligado no microfone. Bandeirantes, grande Kaique. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o Corinthians pra Memphis. Acertou o passe, dominou. Abriu pra Thales Magno, enfiou pra Memphis. Ele balança, domina, vem pra finta. Perdeu a bola, o Memphis desconta do salário dele. A bola volta no toque de bola, já ganha o time do Corinthians pra ser jogando. Recolhe, ganha a jogada contigo no comando de ataque. Aperta, agarra, lançou à frente do comando de ataque. Afasta o zagueiro, tira, agarra, aperta, toca na bola, tira. Ela volta novamente com o time do Cruzeiro de maneira muito demorada e retardada. O árbitro marca a falta pro Cruzeiro, depois de 3 lances após a falta. E não dá nem pra falar que foi vantagem, Ulisses, porque você tem que fazer o gesto quando é vantagem. Você estende os 2 braços, ele não fez isso. Foi realmente um delay. Quando ele viu que o Corinthians poderia recuperar a bola dentro da área, falta marcada. Perigo de gol, Ronaldo. Alô, Cauê, Kaique, ligados do futebol da Bandeirantes. Grande Cauê, forte abraço pra você. E domínio do campo de ataque, tenta descer contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone Bandeirantes. Domingos Machado, Machadão de volta. Força, Machadão, meu parceiro. Domínio do campo de ataque, aperta novamente, tenta descer o time do Cruzeiro. Afasta a zaga do Corinthians, vem pra tirar Garro, arredonda a jogada curtinha. Bidon prendeu pra Garro, o Garro domina novamente, abre a jogada pelo setor de ponta, soltou. É pro toque de bola de Thales Magno. Evita sair da Garro, corre, briga, ganha pelo setor de esquerda. Ele vai pro domínio pro time do Corinthians, vem pro break, prende o Bidu, pegou um táxi, tenta chegar o Bidu, agora chegou de táxi, Bidu, ele prende, tentou toque de bola curtinho pro toque de Martins recolhe pro Corinthians, Mateuzinho tá aberto pela direita, enfiou pra Mateuzinho, dominou na canela, ele prende o lance, ele foi pra linha de fundo, vai pro cruzamento, a bola vai embora. Bate no Mateuzinho, tiro de meta pro Cruzeiro, ele dominou a bola na canela já, viu, papai? Foi isso mesmo, Ulisses. Tem 22 anos o Kaique Bruno, mas ele dá um desarme de veterano pra cima do Mateuzinho. Primeiramente recuperando a posse e forçando o jogador do Corinthians a mandar lá pra fora. Tiro de meta bem marcado pelo Bruno Rafael Pires. Diz que obra é jogo duro, mas contigo na obra dá tudo certo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, prazer, jogando o time do Cruzeiro. A bola volta no toque de bola contigo na zaga central para Fabrício Bruno. Ele prende o lance, recolhe a jogada que tinha Fabrício Bruno. Tem aperto lá do outro lado, Vilalba abriu para ele, Kaique já parte. Recolheu pelo comando de ataque, lançamento à frente, tenta chegar da bola. Lateral para o Corinthians bater, Bidon protege. Lateral para o time do Corinthians bater e ser jogando pelo seu campo de defesa. Ative efeito estrela. Acesse o site. Abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. E já domina, tenta descer novamente o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente, toca muito mal o Bidu. Perde o lance, recolhe novamente o time do Cruzeiro para sair jogando. Ronaldo, Pretzel, falam na Bandeirantes. 38 jogados de Corinthians e Cruzeiro. O placar do jogo é de 0-0. Olha, pela escalação a gente imaginava um domínio do Cruzeiro, né? Algo que não acontece. O Corinthians talvez faça pelo Dorival, Ronaldo, o jogo mais competitivo da trajetória dele até agora. O Corinthians não deixa o Cruzeiro jogar. Não sei se isso é mérito, mas é uma tentativa de você equilibrar algo que a gente imaginava que não aconteceria. Então, em termos de comprometimento de marcação, o Corinthians faz um jogo bom, perto do que é o Cruzeiro hoje. Bom, e eu tô vendo aqui agora uma cobrança do Hugo em cima do Thales Magno. Ele foi até o meio da área ali, mandando ele pra cima. Falou, não, você tem que ir pra cima. Alguém chegou na cabeça desse indivíduo e falou, você tem que pegar essa bola e partir pra cima. E o Hugo foi esse cara, porque ele pega a bola e toca pra trás. Aí ele pega o Mateuzinho que tá... O Mateuzinho tá numa dúvida se ele joga a bola ou se ele vai no cabeleireiro, uma coisa assim. Agora, o primeiro tempo surpreende porque é um time que tá aí no topo da tabela, o Cruzeiro, e o Corinthians tá pelo menos dando carrinho. O Bidon com 6 minutos tem o carrinho. Então, pelo menos a força de você jogar a bola, o gosto de você estar no campo de futebol, o Corinthians colocou hoje aqui também. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time de Cruzeiro. Opa! Por entre as pernas do Charles, cruzamento na boca do gol, errou!
O Christian errou o gol. A bola foi pra fora. O Charles tomou um drible por entre as pernas. Nina, nina, nina. E aí? Fabiane. A gente já tinha alertado sobre o Kaique Bruno. Olho aberto para esse jovem, grande jogada. E uma das grandes sacadas do Leonardo Jardim foi ter o Christian, que é um volante pela direita. Às vezes ele paga o preço. Fosse atacante, era bola na rede, 1-0 Cruzeiro. A caneta foi linda, Ulisses, mas o arco também que ele meteu nessa bola aí, vou te falar, era pra sair o gol aí, hein? Foi bonito, Ronaldo. Tirou de todos os zagueiros. A bola veio no pé aqui do Christian, que errou o domínio. É bola do campo de defesa para o time do Corinthians. Jogando bem para o toque, Bidon para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians. O tempo não para. Bandeirantes marca. Bandeirantes Brasília. A nossa nova emissora em Brasília. Alô, rapaziada. Alô, Brasília. Um abraço para vocês. Obrigado, Bandeirantes Brasília. Você confere 40 jogados no primeiro tempo, girando o placar do Brasileiro. Avenida William, dominou Bidu, cruzou, levantou na boca do gol, tentou Charles de cabeça, afasta o zagueiro Cássio, sai para fazer a defesa. Repito, 40 jogados, Corinthians e Cruzeiro, 0-0, Soler. 4 minutos do segundo tempo, segue Fluminense 1, Palmeiras também 1. Palmeiras começou melhor que o Flu na etapa final. Na Bandeirantes é você, Alonina. 2 minutos de jogo para o segundo tempo, de Mirassol 2, Ceará 0. Esse jogo que acontece no Castelão. Pela Série B, o Novo Horizontino vai vencendo o Goiás por 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone, ele vai na tradição do rádio esportivo brasileiro. Alô, rapaziada, Edivaldo Tits. Tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, comentarista, repórter lá na minha querida Piracicaba. Alô, Quinzinho Kim. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo novamente o time do Cruzeiro. 0-0 é o placar do jogo, Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, sobe de cabeça, tira a zaga, Corinthians, a bola volta para Thales Magno, ninguém se movimenta. Ele prende o lance e vai para Charles. Charles recolhe, solta a jogada na esquerda para Bidu. Bidu prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, voltou para Garro, Garro para Bidu. Bidu prende para o Corinthians com José Martínez. José Martínez está jogando pelo seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura para Garro, dá o tapa na bola, volta no campo de defesa. Curtiu novamente com Gustavo Henrique. Ele prende para Ramalho. Ramalho domina para o time do Corinthians. Vem para o toque, ele para a direita, para a jogada para Mateuzinho. Mateuzinho enfia o lance. O melhor dizendo, tenta o toque, ele para curtir o Mateuzinho errado. Ele passa, aperta a zaga do Corinthians. Vem para ganhar, mas o árbitro para. Marcou a falta do Bidon. E irritou bastante a torcida presente aqui na Neoquímica Arena. Foi só no corpo o Bidon, marcou a falta o Alex Gomes Stefano na intermediária a favor da Raposa. Mas uma outra coisa aconteceu, ele perde a bola, o Bidon, tem 3 jogadores em cima da bola para tentar fazer a falta ou tentar pegar essa jogada de novo. Coisa que não aconteceu no Majestoso. Eu vou lembrar essas coisinhas, porque lá eles andaram em campo mesmo, viu? É verdade, uma vergonha, hein? É outro Corinthians, Prédio, o Ronaldo tem razão. Total. E aí talvez tenha alguma... O Bidu errou na marcação de novo, bem Cruzeiro, cruzamento na área, Ramalho tira! O Christian tá deitando e rolando no Bidu. Que coisa! Que coisa! E vem Corinthians, ganha a jogada, Thales domina, vem pro toque, de bola soprou pra Memphis, Memphis na cara do gol, ele a bola, o goleiro, o gol, zagueiro conseguiu ganhar na velocidade dele, ele prendeu bem pra finta, perde a bola, Memphis, desconta do salário dele, ele perdeu a bola de novo, desconta do salário dele. E foi uma facilidade comovente do Fabrício Bruno para senhora, desarmar o Memphis dentro da grande área. Daria para ter ido direto pro gol. Faltou tanque, velocidade, pode ser. Mas na minha perspectiva de dentro do campo, faltou entrega de Memphis Depay para ir para dentro do gol. Ele tá amarrado, ele saiu amarrado, puxando, né? Que falar, será que a meia tá apertando o pé dele, Ulisses? Ou é a... Vai saber se é o peso. Ô, Prétio. Diga. Ô, Ronaldo, Prétio. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu tô destacando porque o dirigente de futebol paga 4 milhões pro cara. Tu tem razão. E aí paga algo a mais pra ele dar passe, algo a mais pra ele fazer gol, algo a mais pra ele fazer algo certo, correto? Correto. Então, pra que os 4 milhões de salário? Pra que? É pra fazer o quê? Tem toda a razão. Fazer jogadas, né? Não, isso aí ele já recebe extra. Então se ele recebe 4 milhas, não sou contra, recebe 10, 20, 30, 50, 60, tá tudo bem. Ele recebe 4 milhões, aí cada acerto ele recebe um acréscimo. Então pra que os 4 milhões?
Pra que serve? Não, Tá é pagando verdade. pra ele fazer o quê? E outra, assim, ó. E pensando em legislação, ele não tem culpa, né? Os caras ofereceram, ele pediu e entregaram tudo que ele queria. Aí é um erro. É um erro, porque ele ficou muito maior que todo o elenco. Ele é muito bom, eu acho que ele é muito bom jogador. Mas nessa pro Fabrício Bruno, o Fabiano tem razão. Ele deu uma puxada, ele deu uma travada na hora de correr. E o Fabrício Bruno tomou a frente dele e acabou o lance. Então é o seguinte, ó, pelo que ele custa hoje, ele joga pouco, isso é claro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima vem pro toque de bola. Memphis errou de novo, passe o Memphis. Desconta do salário dele. A bola volta do toque de bola, tenta descer contigo do setor intermediário. Vai pra finta, prende o lance. O time do Corinthians vem pra ganhar lateral. Garro briga demais, ganha lateral. É lateral para o Corinthians bater da esquerda. Ulisses, ainda deu sorte de pegar um empresário que colocou tudo isso na cláusula. Agora, se é um outro empresário, traz mais 5 jogadores ruins. É isso que ele faz, traz os Memphis, mais 5 caras ruins, que nem Bidu, o Mateuzinho. Ainda bem que colocou isso aí no contrato, porque senão ia estar uns caras mais... Nossa, ia ter 2 times de cara ruim aí. Tem isso também, né, Fred? O empresário fala, eu trago bom, mas você tem que pegar mais 3 aqui, ó. É isso. Exatamente. Aliás, tem um monte de clube aceitando isso, que é uma vergonha também, né? Agora, o árbitro já tinha que ter dado cartão. Já tinha que ter dado cartão. O Fabrício Bruno agora deveria ter tomado cartão, ele só conversou. É o futebol da Bandeirantes pra você. Demais o nosso Ronaldo. Domínio no campo de ataque, vem pro toque de bola. Bidão prende o lance curtinho pra Mateuzinho. Mateuzinho recolhe no campo de defesa. Sai jogando com o André Ramalho. O Pretz e o Ronaldo é o que há de melhor, meu irmão. Eu vou dizer pra você, é um barulho danado, viu? É um barulho danado, hein? Eu também, eu também. É muito bom. Jogo pegado, viu? Em todos os sentidos. Até aqui na Bandeirantes, a gente xinga. Aqui, ó, você que é de Brasília, não tá acostumado, nós fala as coisas, lava a roupa suja no ar, não tem conversa não, velho. E olha só o Gustavo Henrique. Ele foi dominar a bola, saiu com bola e tudo pra linha de lado. Aqui é o futebol mais democrático do rádio brasileiro. Ser de Brasília, que a nossa Rádio Bandeirantes de Brasília vai se acostumar. Ronaldinho tá ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Nívia Ferreira. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alessandro Silva também ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Milton Rosendo, curtindo o som Bandeirantes. O cowboy corintiano sempre. Nós estamos em Brasília, Ulisses. Estamos em Brasília, o pessoal tá ouvindo a gente? Opa, Rádio Bandeirantes de Brasília estreando hoje com a gente, Ronaldão. O pessoal do setor de Mansões Parkway aí, eu joguei no Gama, um beijo pra vocês, o pessoal do Gama aí, costadinho em Brasília, que lugar maravilhoso, Ulisses. Eita, nós, alô rapaziada, alô Gama, torcida do Gama. Tá aí o Ronaldão Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana, campeão Copa do Brasil, campeão de Paulista. E o primeiro título brasileiro com o Ronaldo Giovanelli no gol do Timão. Domínio do campo de ataque, recolhe novamente pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola. Ele prende o lance, cruzamento na boca do gol, afasta parcialmente a zaga do time do Corinthians, vem pra tirar dali, toca na bola, Bidu, ela vai pra fora, lateral para aqui pro Cruzeiro, bater pela direita. 47 minutos, 47, primeiro tempo de jogo, 0-0. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tadeu tá ligado no microfone Bandeirantes, Ciampone, curtindo o som Bandeirantes. Nelson Rubens também ligado no microfone da Bandeirantes. Tem levantamento à frente pelo comando de ataque. Falou que eu sou o Nelson Rubens da rádio. Levantamento foi feito à frente do Bira novamente pela direita. Vem cruzamento na boca do gol. Falhou a zaga do Corinthians, bola batida pro gol. Em cima da marcação do Ramalho. Ela volta para o setor de ponta, aperta novamente o time do Cruzeiro. Vem cruzamento, subiu de cabeça a zaga, afasta a quarta, tira Memphis, tira dali, afasta. A bola já volta no toque de bola, Coutinho novamente. Recolheu, levantou, tentou o toque de bola, afasta de cabeça Thales Magno. É lateral pro Cruzeiro, batendo pela direita no campo de ataque. 48, mais 1 minuto de jogo no primeiro tempo. 0, Corinthians 0, Cruzeiro. Como é que tá Fluminense e Palmeiras? Alô, Soler, tempo e placar de jogo. 12 minutos do segundo tempo, segue 1-1 Fluminense e Palmeiras e nem parece que o Ramon Abate-Abel apitou uma semifinal de Copa do Mundo de Clubes. Devolver o cara errado, ele não deixa o jogo rolar. Eita, nós, hein? É o futebol da Bandeirantes pra você. É que lá tem a regra da FIFA, Soler. E aqui é a regra da CBF, tá ligado? Exato. Muda o futebol. Eu acho que ele deixa rolar lá porque ele não entende a língua dos caras. Ele fala, não entendi, então segue. Não, e lá quem tá vendo o jogo é o Pierre-Louis de Colina, né? Que é o chefe da FIFA. Aqui não tem ninguém mesmo. É verdade. É o futebol, não, eles estão aonde? Estão ainda no... Eles estão ainda nos Estados Unidos ou já voltaram? Miami. Do campo, estão em Miami. Domínio do campo de ataque, vem Ramalho, tira para o time do Corinthians, dá um pico na bola, corta o perigo dali de qualquer maneira, Garro vai para cima da marcação, tenta descer o time do Corinthians, quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. Corinthians 0,
Cruzeiro também 0 do microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, já tem todo o segundo tempo do jogo pra você, ligado no futebol da Bandeirantes, 0, Corinthians 0, Cruzeiro e Corinthians resolveu jogar, viu, Ricardo Capriotti? Vamos ver se joga mais no segundo tempo também, precisa jogar mais no segundo tempo, precisa fazer gol o time do Corinthians. Vamos lá, é isso aí, atenção! Para a Rádio Bandeirantes de Brasília. Alô, Brasília! Estamos aí com vocês! Alô, Luiz Fabiani! Me conta o que é que você tá vendo aí no gramado da Neoquímica Arena. Fala, Fabiani, boa noite! Boa noite, Capri. Corinthians vai deixando o campo junto à equipe do Cruzeiro. E por enquanto dá para notar uma presença massiva de torcedores do Cruzeiro aqui. São cerca de 6 mil ingressos disponibilizados, uma carga acima do normal para visitantes em Itaquera. Ademais, dentro de campo, paciência da torcida do Corinthians com Memphis Depay tá como eu nunca vi em outros jogos. O tom das reclamações subiu e muito a cada perda de posse do holandês. Vamos ver se Dorival Júnior repetirá o que fez contra o São Paulo. Se tirará Memphis Depay ao intervalo para a entrada do jovem Guinegão. Maravilha, você já volta aí, Fabiane, daqui a pouquinho, para todo o segundo tempo. Quero receber aqui no nosso chat do YouTube, atenção, você que está nos ouvindo agora aí na Rádio Bandeirantes de Brasília, manda aqui, entra no nosso chat no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, entra agora aí no nosso YouTube e manda aí o seu nome e onde você está aí em Brasília, ou na grande Brasília aí, não é? Na cidade satélites, aí onde você estiver, manda uma mensagem aqui, eu quero registrar a nossa audiência em Brasília nesta noite de quarta-feira. Pode mandar agora que eu vou registrar logo após os comentários da nossa dupla de craques. Vem aí Alexandre Pretzel e o Ronaldo Giovanelli, o Ronaldão e o Pretzel vão comentar e explicar tudo o que aconteceu neste primeiro tempo de 0 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Ronaldão. Boa noite, Capri. Olha, pela escalação do Dorival Júnior, até quando saiu a escalação a gente comentou aqui, o Charles no lugar do Carrilho, né? Eu achei que o Charles foi o destoante do time do Corinthians, né? Ele não tem que voltar. Volta com o Carrilho para melhorar a passagem da bola do meio-campo para frente. Agora, a competitividade do time, certo? E a entrega dos jogadores do Corinthians hoje, depois da péssima impressão do sábado na derrota para o São Paulo, isso ficou latente, né? Porque o Cruzeiro é mais time. O Cruzeiro tem um meio de campo melhor, é um time muito mais bem armado coletivamente, é o líder do campeonato merecidamente pelos últimos jogos no comando do Leonardo Jardim, mas esse time do Cruzeiro não conseguiu jogar, porque o Corinthians não deixou. Então é o seguinte, a gente tem um time inferior, a gente tem um time que está abaixo do nosso adversário, então nós temos que equilibrar na pegada, na tática e na marcação, e foi isso que aconteceu. Então o Garro, por exemplo, para mim foi o melhor jogador do Corinthians, pegando a bola, tentando armar, fazendo o lançamento pro Memphis Depay, participando do jogo no meio de campo, só que o Charles, o Bidon e o Martínez destoaram muito, porque o meio campo do Cruzeiro também marca e também rouba bolas. Então o Corinthians perdeu muita bola no setor de meio campo, mas a defesa conseguiu, através de um certo equilíbrio, aliviar, por exemplo, alguma jogada ofensiva do Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro só teve uma chegada na frente, que foi o belo lance do Kaique na caneta que ele dá no Charles, ele cruza e o Christian perde o gol na segunda trave. Mas o Hugo, por exemplo, não fez nenhuma defesa. E o Cássio também não. Uma intervenção do Cássio só no chute do Memphis, uma bola fraca que ele bateu e só. Então o Corinthians teve dificuldade para chegar do meio para frente, não consegue apoiar com seus laterais, porque o Matheus Bidu dá espaço do lado esquerdo e o Mateuzinho está tendo problema com o Wanderson também do outro lado, né? Tem gol, né? Tem gol. Gol do Fala, Palmeiras Soler. no Maracanã, Vitor Roque. Fluminense sai jogando errado, ele recupera a bola na intermediária, dribla, Thiago Silva e bate de pé canhoto na saída do Fábio. O vira-vira do Verdão, Capri, aos 17 minutos do segundo tempo. Palmeiras 2, Fluminense 1. Só para fechar, o Grinho então. desencantando aí. Olha aí, vai lá. aí. Segundo bom jogo dele, hein? Já jogou muito bem no domingo e hoje está fazendo gol. Então só para terminar esse pequeno resumo, o Corinthians hoje equilibrou o jogo contra o Cruzeiro. Isso é mérito? Talvez. Talvez tenha sido uma pegada maior, uma motivação maior por também estar enfrentando o líder do campeonato. Mas a volta agora do segundo tempo, Ronaldo, tem que tirar o Charles e voltar com o Carrilho, até para ter uma passagem melhor do meio para frente e atacar um pouquinho para não permitir que o Cruzeiro venha para cima. Ronaldo. É verdade. Boa noite, Capri. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu diria o seguinte, o Corinthians é outro do que foi no Majestoso. E isso aqui é o mínimo que você pode esperar do Corinthians, um time que entrega, um time que corre,
O Bidonzinho com 6 minutos de jogo tava dando carrinho na lateral. Esse é o Corinthians. Agora eles tentaram inventar uma coisa no clássico que ninguém entendeu. Eu não sei se o Osmar Stabile desceu no vestiário lá e deu uma dura na rapaziada, porque isso aqui é o mínimo que você tem que fazer. Quem gosta de jogar bola, isso aqui é o mínimo. Você correr, tirar espaço, você tentar jogar, você tentar, assim com o adversário, o que você perde a bola, você tem que se agrupar. 3, 4 jogadores em cima da bola, é assim que funciona. Não é você menosprezar o cara ou você pensar nas contas durante a semana. Quem deu uma dura nesse time, não sei se foi o Dorival, se foi o Osmar Stabile, se foi a nova direção, eu não sei quem foi. Eu sei que é outro time aqui em campo. É assim que tem que ser. Se vai ganhar, se vai perder, isso é uma outra história. Se o juiz vai operar, se o juiz vai acertar, isso é uma outra história. Agora a entrega, ela tem que ter. O Biduzinho tá tomando nas costas, mas ele tá atacando, ele tá voltando, ele tá desesperado, então é assim que tem que ser. Aí o Martínez vem aqui, encaixa, tenta ajudar ele aqui. O Thales tá voltando um pouco mais para ajudar, porque o time do Cruzeiro é um time bom para dedéu. Eles sabem o que estão fazendo, tapa na bola certa. Então, como você tem um time a ajustar, que o Dorival tá demorando para achar o time, colocou o Charles hoje, que foi uma invenção dele. Ah, Ronaldo, mas deu certo. Deu, mas não deu, mas deu. Pelo menos agrupou mais no meio de campo e o time tá tentando jogar em cima de um time que joga muita bola. Mas só tá conseguindo ter o êxito de virar o primeiro tempo em 0-0 porque teve entrega. Se voltar pro segundo tempo aqui no Manhaca, vai tomar uma goleada. Então é assim que tem que ser com todo mundo. Você não tem que ver o adversário, você tem que colocar o que você gosta de fazer, que é jogar bola, correr, marcar, antecipar a jogada. E o Corinthians fez isso no primeiro tempo. Então parabéns para quem chamou a atenção de um grupo que poderia mandar tudo. Ó, terminou o jogo com o Majestor, poderia mandar todo mundo embora, Capri. Porque eles andaram em campo, foi uma vergonha. Tirando o lado do São Paulo que fez os gols, poderia ter feito mais, aquela coisa toda. Mas isso aqui que eles estão fazendo é o mínimo, é entrega. Então o Corinthians consegue esse empate numa forma pesada, numa marcação pesada, errando, acertando, mas não abdicando de fazer o que o Beabá quer jogar também. Ah, mas não chutou em gol, mas tá pressionando. O Memphis também tá com a perna pesada, então daqui a pouco ele vai deslanchar, mas tem que voltar com ele, porque é o cara que ganha bem pra tá aí. Então o Dorival, se ele souber alinhar agora no vestiário, ele pode surpreender. Ele pode surpreender o grande Cruzeiro, que tá jogando muita bola. Agora, se não abrir o olho, se não continuar com a mesma pegada, pode se complicar, Capri. Maravilha! Aí, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, os comentaristas, os craques da Bandeirantes, analisando esse 0-0 do primeiro tempo entre Corinthians e Cruzeiro. Ó, eu pedi e os nossos ouvintes, os nossos amigos lá de Brasília, lá do Distrito Federal, já estão conosco aqui. Alô, Bernardo Sá, de Braslândia. Grande abraço a você, muito obrigado aqui no chat, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Paulo Guilherme Borges, de Santa Maria, Distrito Federal, mais um aqui. Valeu, Paulo, muito obrigado, viu? Bom ter a companhia e a audiência de todos vocês aí na cidade de Brasília, ouvindo a Rádio Bandeirantes Brasília e também todas as cercanias aí. Nós estamos chegando forte, a Rádio Bandeirantes de Brasília, sempre muito forte em 89.9, você nos ouve na capital federal. Atenção, Gustavo Soler, tempo e placar de jogo, Maracanã para Fluminense e Palmeiras, fala Soler! 22 minutos do segundo tempo, Capri, o Palmeiras de virada está vencendo o Fluminense por 2-1. O Fluminense abriu o placar de pênalti com o Germancano, Maurício empatou num frangaço do goleiro Fábio, o gol da virada foi num passe errado do Martinelli, um belo gol do Vitor Roque driblando a zaga do Flu. Depois do intervalo, vamos à Vila Belmiro, porque quando a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, aí é a vez de Santos e Neymar contra o Internacional, jogo que o Pedro Martelli vai transmitir e daqui a pouquinho, da Vila Belmiro, Bruno Migliozzi traz o destaque do jogo para todos nós. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol é com a Bandeirantes. São 8h33, intervalo inteligente Bandeirantes. Intervalo de 0 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. E quando a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, aí é a vez da Vila Belmiro, Santos Internacional. Pedro Martelli, Leandro Quesada, Bruno Migliosi. Vem agora com o destaque do jogo. Os times já escalados aí, Bruno, boa noite. Fala, Capri, tudo bem? Boa noite, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Santos tá escalado, hein, Capri? Quando quiser, só mandar. Pode escalar aí, vai, Bruno. Vamos lá, então. Na pedra, com 77, Gabriel Brazão, 31, Escobar, 3, João Basso, 14, Luan Pérez e 33, Souza. Meio de campo. 5, João Schmidt, meia dúzia, Zé Rafael e 10 para Neymar como armador. Ataque de 32, Roleiser, 36, David Washington, 11, Guilherme Peixe, joga às 9h30 na Vila, Capri. E o Inter escalado também, Bruno. Escala o Inter aí, o Colorado. Vai, Bruno. Vamos lá, escalando o Internacional com 1 Rocher, 35 Aguirre, 4 Vitão, 41 Vitor Gabriel e 26 Bernabei. Meio de campo, 2 ex-santistas, 29 Thiago Maia, 10 Alan Patrick e 8 Bruno Henrique. Para um ataque de 21 Wesley, 7 Carboneiro, 19 Borré, time de Roger Machado, Capri. Muito bom, Bruno Migliosi, ligado em tudo na Vila Belmiro. Já a transmissão de toda a partida aqui na Rádio Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes de Brasília e em todas as emissoras afiliadas da rede Bandeirantes de Rádio. E tem mais bola rolando nessa noite de quarta-feira também. A Nina Gagliotti está de olho em toda a movimentação do esporte. Conta pra gente o que é que tá rolando aí, Nina, boa noite.
Oi, Capri, boa noite pra você, a todos os ouvintes da Bandeirantes em todo o Brasil. Vamos lá, atualizando a rodada, porque o Mirassol tá jogando contra o Ceará. Essa partida que acontece no Castelão. Já estamos na metade do segundo tempo. 2-0 Mirassol. Gols de Chico e também Negueba. Uma grande campanha vai fazendo o Mirassol até aqui. Às 9h30 da noite tem Vitória e Sport, Bragantino e Flamengo. A gente vai atualizando todos esses jogos em tempo real. Uma passada rápida pela tabela de classificação. O Cruzeiro, que está empatando com o Corinthians, 34 pontos. O Flamengo, segundo colocado, tem 30 e o Palmeiras, como está vencendo, chega aos 29 pontos na terceira posição. Destaque para o Mirassol, que está em sétimo com 24, e para o Corinthians, em décimo com empate, vai chegando a 20 pontos. Uma passada rápida pela Série B, o Novo Horizontino vai vencendo o Goiás por 1-0 e a Chapecoense vai goleando Volta Redonda 4-1. Nina Gagliotti, de olho em tudo que acontece no mundo do esporte, tá ligada aí, vai continuar conosco. E vamos aí em frente, né? Porque tem muita coisa nesta noite de quarta-feira para todos vocês. Alô, Luiz Fabiani, os times estão voltando aí para o segundo tempo, Fabiani. Por enquanto, sem sinal das equipes, Capri. Os reservas do Corinthians estão fazendo um trabalho junto à preparação física, mas tanto o Corinthians quanto o Cruzeiro permanecem nos vestiários após esse primeiro tempo, sem qualquer sinal de substituição. Em instantes, já, Corinthians e Cruzeiro de volta para os 45 finais. E tem aquela história também, né, Pretzel? O Dorival Júnior olha para o banco de reservas para tentar mudar, mexer no time. Mas é duro, hein? É duro, né? Porque não tem nada, né? Hoje ele tem o Carrilho e o Romero para tentar mudar alguma coisa. Eu acho que o Thales Magno não fez nada e o Charles também. Eu voltaria com o Romero no lugar do Thales e com o Carrilho no lugar do Charles. Eu voltaria sim, mas não sei se ele vai fazer essa mudança. Agora, o Fabiano deixou claro, né? Se perder hoje, o Dorival pode cair, porque o Vojvoda está no mercado. Agora, a postura do time foi uma postura de quem está fechado com o treinador. Entendo o que eu estou dizendo. Pela postura intensa, pela postura tática, um bom posicionamento, uma marcação muito forte em cima do Cruzeiro. O jogador que quer derrubar técnico não corre o que correu hoje. Mas é claro que a imagem que ficou do jogo contra o São Paulo foi uma imagem de turbulência. Foi uma imagem de conflito. Então, vamos aguardar, meu caro Capriotti. O Ronaldão e o Cássio pouco trabalhou aí também, não é? Não deu muita emoção aí pro torcedor corintiano, né? Mas foi ovacionado aqui, viu? O pessoal que chegou na hora do aquecimento, ele também abanou para todo mundo aqui. Foi um negócio gostoso de ver. Passa um filme na cabeça dele, eu tenho certeza, porque na minha, quando eu enfrentei pela primeira vez também o Corinthians, passa um filme, né? E a história que ele tem também, né? Hoje até aqui não trabalhou muito. Pegou uma falta ali que a bola passou no meio da barreira e teve um monte de gente na frente dele, teve o impedimento. Mas é um baita do goleiro também, né? Muito bom, muito bom. De volta, Capri. Vai começar o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Atenção, corintiano, empurrando o timão com ele. Solta a voz e vem! É você mesmo, o melhor do Brasil. Vem, Ulisses Costa! Fui eleito, na realidade, o segundo melhor do Brasil, né, Capri? Segundo? Os outros empataram tudo em primeiro lugar. Apita o árbitro, toca na bola o Cruzeiro, ela rola, sai na rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na domínio do campo de defesa, o time do Cruzeiro sai jogando pela direita com o William, prende a jogada, solta na sua zaga central, recomeça a jogada com o Fabrício Bruno, ele tem Villalba aberto ao chonado, faz o break, Fabrício Bruno pelo campo de defesa, começa o segundo tempo de 0, Corinthians 0, Cruzeiro, para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lança a frente errado, Bidu ganha a jogada, Garro se desloca, demorou para soltar, soltou, jogada para a direita para Thales, Thales abriu para Garro, tentou devolução para Bidu, em velocidade, tentou toque de bola, vem na cobertura, bem Fabrício Bruno, ele chega tocando na bola, põe para a linha de lado, lateral direito, ataque para o Corinthians bater. É rápido demais o zagueiro do Cruzeiro, cobertura perfeita, inclusive a mira no jeito, porque ele tentou mandar para fora, mandando o limite entre o escanteio e a lateral, arremesso manual pro Corinthians. E recomeça o time do Corinthians pelo campo de defesa com Ramalho. Ramalho domina para o time corintiano, vem para o toque, ele já solta Coutinho pelo setor de direito, o ataque abriu para Bidon. Bidon gira de qualquer maneira para Memphis, ele tenta chegar, domina novamente o zagueirão do time do Cruzeiro, Fabrício Bruno ganha, ele solta a jogada pelo meio de campo, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda,
campo de ataque, abriu para Kaique, domina, balança em frente ao seu marcador, volta a jogada com Vilauba, domina para o time do Cruzeiro e tenta sair para o jogo, recolheu Vilauba, ele abre a jogada novamente no campo de defesa, Vilauba abre a jogada para Cássio, domina no campo de defesa, parte para bola, bate, levanta para o comando de ataque, recolhe no campo de defesa, a partir de agora no Futebol Bandeirantes, informações também do jogo do Santos contra o Internacional, com Bruno Migliozzi, a bola volta no meio de campo, houve a falta do Garro. Tá parado o jogo, falta para a equipe do Cruzeiro bater no campo de defesa em cima do Lucas Silva. Foi uma carga do Garro por ali numa disputa pelo alto. Engraçado que agora a bola veio pro Cássio trabalhar com os pés e a torcida do Corinthians sabe que o Cássio com os pés não era que nem o Ronaldo, que saía driblando todo mundo. Aumentou o volume aqui quando o Cássio dominou ela. O que o Neuer fez, que os caras batiam palma, falaram, nossa, eu nunca vi um goleiro desse fazer, eu cansei de ver o Ronaldo fazer com os pés, mas cansei. Não, mas o Neuer não, né, velho? Não, você driblava, você dominava fácil a bola. O Neuer não dribla, você sai driblando os centroavantes, pô. A gente já fazia, na nossa época, a gente já fazia isso, gostava de jogar bola e tal, a gente gostava. Porque o Ronaldo foi fazer teste no Corinthians, tinha 90 centroavantes e ele era centroavante. Tinha 40 meias pra fazer lá a peneira. E ele olhou, tinha 2 goleiros só, ele falou, vou pro gol. E teve uma época nos juniores, que estava começando a treinar para a Taça São Paulo, eu joguei de lateral, treinei de lateral direito, se você quer saber. Aí, tá vendo? A bola volta no toque, ele bola recolhe novamente, Memphis perde o lance, Coutinho. Teve ouvinte que mandou pra mim, tá muito chato você ficar falando pra descontar do salário do Memphis. Se descontasse, hein, o Pretzel, tava devendo, tava negativo hoje, hein? Vamos descontar do Pretzel. Não, do Pretzel não. Deixa o meu assim. Não, o meu também não. Aliás, que eu entrego tudo que é combinado, né, Ronaldo? Então, mas vamos descontar do seu pagamento. A bola o pagamento é ótimo. É lateral do campo de defesa novamente para o time do Corinthians. Bater falta no campo lateral. Recolhe no campo de defesa. Emerson Santana tá ligado no microfone Bandeirantes. Carlos RD, José Melo Oliveira, palestra. Curtindo o som Bandeirantes. Obrigado, Renato Ferreira. E aí, Soler, como é que tá? Flui Palmeiras. 35 minutos do segundo tempo. O Palmeiras vai vencendo o Fluminense de virada por 2-1. Gols de Maurício, que está saindo nesse momento para a entrada de Rafael Veiga e Vitor Roque. O Fluminense tinha aberto o placar no primeiro tempo com Germancano. Piromiro William prende para o time do Cruzeiro no campo de defesa, tenta o levantamento à frente, vem para tirar, Mateuzinho corta o perigo, bola volta com o time do Corinthians, já recolhe no setor intermediário, vem para o toque de bola, tentou a finta, houve a falta do Thales Magno, já cobrada pelo time corintiano, já domina Bidon, já pede, abertura vem de Charles, tenta o toque de bola, Coutinho pelo meio de campo, abriu para Bidon, Bidon recolhe para o time do Corinthians, tem Memphis se movimentando, ele gira, Bidon foi inteligente, agora abriu para Charles, Charles tenta o levantamento no comando de ataque, é para Mateuzinho, partiu para cima do zagueiro que vem para tirar aqui na esquerda, Kaique, ele põe para fora, lateral para o time do Corinthians bater, vem Memphis para a cobrança, cobra lateral, já solta para o toque de bola, Coutinho, recomeça o Corinthians com Charles, Charles domina para Ramalho, Ramalho já prende pelo setor de direita no campo de defesa, enfiou para Mateuzinho, Mateuzinho prende o lance para o toque de bola, Coutinho de José Martínez, Martínez prende pelo setor de esquerda, soltou para Bidu, vamos ver se o Bidu capricha, ele domina, Bidu caprichou, soltou na entrada da grande área, Garro tentou o toque de bola no meio, afasta a zaga, vem para tirar o Cruzeiro, aperta Bidu, ele tenta ganhar para o time do Corinthians, mata no peito Bidu para ser jogando, ele vem pro drible para finta, ficou no chão, o árbitro parou, marcou a falta em cima de Bidu, já cobrada, dominou no comando de ataque, vem Thales Magno, ele prende pro Corinthians, tenta a finta, armou jogada pelo setor de direita, vem pro toque de bola, soltou para Garro, Garro prendeu para a direita do campo de ataque, girou, é para Thales Magno, domina limpa, pode bater pro gol, girou, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo, chute do Thales Magno, um tiro de meta pro Cruzeiro bater. E os jogadores do Corinthians reclamam muito de um possível desvio nesse arremate do Thales Magno, o segundo do Corinthians com mais perigo no jogo. Cássio caiu, mas só viu ela sair pela linha de fundo. Boa chegada do Alvinegro. Silva importante, a qualidade não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Silva, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, Brasil. A bola volta, campo de defesa para o Cruzeiro, o Ciro jogando no campo de retaguarda, levantamento à frente, vem Bidon para marcação, aperta na marcação, ouviu o toque na mão, hein, do jogador do Cruzeiro, aperta para ganhar novamente, recolhe o Corinthians, bola foi solta, é para Garro, prendeu, soltou, bom lance na esquerda pro Bidu, subiu, o
William de cabeça, põe pra linha de fundo, escanteio pro Corinthians bater pela direita. Abraspres transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil na conta, com 110 filiais distribuídas no país. É Braspress. Conosco, Rádio Bandeirantes de Brasília. Alô, Brasília com Rádio Bandeirantes. E o futebol da Bandeirantes é diferente, é pra frente. Se posiciona para cobrança de escanteio. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Escanteio para o time do Corinthians. Bater bem Memphis para a cobrança de escanteio para o time corintiano. Perna esquerda na bola, partiu, bateu, levantou no gol para Ramalho. Passa por todo mundo, vai embora. Cruza para fora o Memphis, a cobrança de escanteio, tiro de meta para o Cruzeiro bater. E era ensaiada a jogada, porque estava todo mundo no primeiro pau, concentrando as atenções do Cruzeiro, e o Ramalho atacava o segundo pau sozinho. Tava tudo perfeito no roteiro para o zagueiro escorar para o meio, pegou mal o Memphis. Tiro de meta para o Cruzeiro e Cássio vaiado em Itaquera pela primeira vez, porque está fazendo uma cerinha por aqui. Não vou falar desconto do salário do Memphis depois do cruzamento, Ronaldo. Porque eu acho que teve uma jogada ensaiada em si, né? A verdade é que ele tentou o segundo pau e todo mundo fez a movimentação diferenciada. Então, eles não querem jogar não, Leixo? Alô, Naninha, ligado na Bandeirantes, está jogando errado o Cruzeiro, mas Bidon domina muito mal, ele prende o lance, vem pra frente, perde a jogada do Bidon, aperta o Corinthians, ganha a jogada, abertura pra Thales Magno, foi pra linha de fundo na dividida, perde na dividida de corpo pro Vilauba tira, aperta o time do Corinthians, vem pra rasgar Martins, o Naninha tá ligado no futebol da Bandeirantes, forte abraço, um dos grandes músicos do Brasil, grande Naninha, curtindo o sonsaço Bandeirantes, forte abraço para você, Naninha Bedley. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe o time do Cruzeiro, tenta descer lateral agora para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Manual para o time corintiano bater. Garro pede, lateral vai ser cobrado pelo time corintiano. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Pode contar com a alta performance, a segurança, pode contar com o amortecedor HG Nakata. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor brasileiro. E domina o time do Corinthians, tenta descer com Bidu, Bidu prende a jogada, solta para Garro. Garro recolhe no campo de ataque, abriu para Memphis. Em velocidade, capricha Memphis, não conseguiu domínio e perdeu a bola. Aí se eu falo, desconta do salário dele. Fale? Bola no pé dele, hein? Desconta do salário dele. Ele perdeu a bola e armou contra-golpe pro Cruzeiro. Aí tem cara que defende, fala que tá chato eu falar desconta do salário dele. Então, desconta do salário dele, que essa era boa. Domina o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, aperta, vem pro toque de bola, a bola sobra para Memphis na dividida. Ele perde o lance, se joga no som, o árbitro manda seguir. Já domina o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, Thales Magno domina a balança em frente à marcação. E a bola saiu. Lateral pro Cruzeiro cobrar. Apesar da bola ter saído, a torcida aplaudiu o Thales Magno pela jogada. Foi uma canetinha rápida ali, não conseguiu prosseguir o 43 do Corinthians. Talvez o melhor do ataque corintiano hoje, já que a concorrência com o Memphis está baixa. Rodrigo Carvalho, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, André Aparecido, obrigado pelo carinho da audiência. André Aparecido, ligado no microfone Bandeirantes. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso. Assine já! Conosco, Bandeirantes Brasília, nova rádio do grupo Bandeirantes em Brasília. Domínio do campo de ataque, tenta descer, curtindo novamente o time do Cruzeiro. A abertura vem pro toque de bola na sua zaga central com Vilauba. Vilauba domina para Fabrício Bruno. Fabrício Bruno prende no campo de defesa para o time do Cruzeiro, desce na frente do Thales Magno, já está cansado o Thales Magno, ele prende o Cruzeiro, levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta o time do Cruzeiro, levantamento vem na boca do gol, Hugo não saiu, subiu de cabeça, vem para tirar o Gustavo, a bola voltou de primeira, na direita pegou mal o William, manda para a linha de fundo, tiro de meta para aqui para o Corinthians bater. É a terceira vez que essa jogada se repete, o Kaique Bruno pela esquerda e o Christian fechando como um segundo centroavante pelo lado, nas costas do baixinho Bidu, o Hugo dessa vez não saiu, leva a perigo a tentativa da Raposa, primeira na segunda etapa. Valmir Farias Costa falou, você tá certo, Ulisses, desconta do salário no Memphis, ele perdeu todas as bolas aqui, pode até fazer o gol da vitória, mas o que ele perdeu de bola no jogo todo foi um negócio de louco. Ronaldo e Pretzel, por favor, me corrija se eu estiver errado. Tu tem toda a razão. Pode até ser uma pegação de pé, que eu não acredito, mas tá dando certo, porque ele erra todas as bolas. Não acertou nada até agora, né? Agora o Cruzeiro tá tentando atacar, mas o Corinthians não deixa. Do ponto de vista de entrega, Ronaldo, é o melhor jogo do Corinthians com o Dorival Júnior. Foi. E o Memphis, que é um cara forte, ele gosta de disputar a bola no ombro e tal, não tá conseguindo disputar aí. Mas o jogo tá bem disputado. E eu vou falar, o Mateuzinho bateu um lateral errado pro Cruzeiro. Deu de graça a bola, bateu lateral com a mão, hein?
Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta, Estrela Bet. Simples e num instante vem pro jogo, time do Cruzeiro, cruzamento na grande área, vem para afastar a zaga do Corinthians, tira. Mas o árbitro tá marcando toque de mão pro Corinthians bater falta no campo de defesa. Recolhe Bidu, Garro vai partir, a abertura vem pra Garro, domina pro time do Corinthians, dá o tapa na bola em velocidade, tentou descer, pediu a falta. E o árbitro dá lateral pro time do Cruzeiro bater. Eu não sei se o Garro ia chegar, mas que houve um puxão no pulso do argentino, isso houve por parte do Fabrício Bruno, que além de bom zagueiro é malandro para fazer uma falta dessa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 11 minutos e 30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. 16ª rodada de 38 continua para você. Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Na Bandeirantes, daqui a pouquinho a bola vai rolar, mas antes tem bola rolando, Soler. Ulisses, 43 minutos de jogo no Maracanã, segundo tempo, Palmeiras 2, Fluminense 1. Quase o Alan marca o terceiro do verde. Boa defesa do goleiro Fábio. E aí, Miliose? Ulisses, Santos está escalado com 3 mudanças em relação à última partida. Lateral direita volta a ser de Escobar, na zaga João Basso assume. Meio de campo tem retorno de João Schmidt. Futebol da Bandeirantes, Onina. Ulisses, no Ceará, o Ceará vai perdendo por 2-0, até chegou a descontar, mas o gol foi anulado por impedimento, segundo o nosso Alexandre Pretzel. Gol mal anulado, daqui a pouquinho tem Vitória e Sport, 9h30 da noite, mesmo horário de Bragantino e Flamengo. Eu vou te dizer, hein, deu uma pegada no José Martínez agora, o Lucas Romero. Eu vou dizer pra você, velho. Ele foi por cima, pegou o pé, eu não sei não, hein? Que chegada do Lucas Romero, amarelo ficou barato, eu acho, hein? Eu acho, pelo menos. Confirmando o amarelo pro Lucas Romero. Dá pra ir no VAR, né, Fabiano? Dá pra ir. Exato, mas não vai, já autorizou a cobrança da falta. Que coisa, hein? Eu vou dizer, ele solou, pegou só o pé. O cartão amarelo não estava bom? Entendeu do José Martínez. Eu não sei não se não era para vermelho. Aqui só deu para ver a pegadinha aí. É porque o jogo tá bonito, tá pegado, as duas equipes estão tirando o espaço. Nossa, agora eu larguei. Vocês que são defensor do Memphis, eu vou falar já. E vem pro jogo, o time do Corinthians tentou. Garro passe. O Memphis foi pra dividida de cabeça, tirou a cabeça da bola, velho. Ele fugiu da dividida, cara. Eu tô falando pra vocês, velho. Mateuzinho tentou o Charles tava tomando uma Jamel. Tá parado no jogo. Alô, Washington Santos Nascimento. Ligado na Bandeirantes, Valmir Farias Costa também tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, João Batista de Camargo, obrigado pelo carinho da audiência. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A Carla, alô, rapaziada, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Soler, como é que tá Palmeiras e Fluminense, Solera? Temos 5 minutos de acréscimos nesta etapa final, segue Palmeiras 2, Fluminense 1, agora 46 minutos do segundo tempo. Alô, Sérgio Carlos Narras, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. O Pedro Martelli também tá ligado na Bandeirantes, daqui a pouquinho tem jogo na Bandeirantes. Já tem Inter, tem Santos, tem Pedro Martelli pra você, com aquela vontade, hein, Pretzel? Ele tá focado. E vem Memphis, domina pro time do Corinthians, capricha Memphis, ele tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, afasta o zagueiro, tira a bola, volta com o Mateuzinho, apertou, ganhou, bate pro gol, tentou, domínio, driblou, tocou errado. Linha de fundo, tiro de meta para aqui, para o Cruzeiro bater. E dessa vez o Memphis errou de novo, mas tentando acertar. Um cruzamento no segundo pau que era promissor, encontrando o Garro livre para marcar. Na sobra, Mateuzinho esperto no desarme, pouco esperto na hora de mandar pro gol do Cássio. Ulisses, tiro de meta pro camisa 1 cobrar. Desculpa, Fabiano, o time do Corinthians corre, compete, é comovente a entrega do time, mas tecnicamente sofrível o jogo. Sofrível. E vem pro jogo, tenta descer novamente a equipe do Cruzeiro, não consegue, aperta na marcação, vem pro toque de bola, Matheus Pereira, ele domina pro time do Cruzeiro, abre a jogada para a direita do campo de ataque, o Cruzeiro tenta descer, Matheus Pereira domina, ele vem pra finta em cima da marcação, tentou bola batida pro gol no meio do gol, Hugo pega, daqui a pouquinho
Tem Internacional e Santos na Vila Belmiro. Santos Internacional. Com ele, Leandro Quesada. Ao lado do Bruno Migliozzi. Para você na Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen. Que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. E do Biritiba do Cruzeiro tenta descer. Caiu. O árbitro tá dando a falta ou tá marcando o quê? Eu tive a interpretação aqui que ele marcou a falta, Ulisses, porque o Kaique Bruno ele foi trupicando na jogada, parecia acusar alguma dor. O Thales deu uma picotadinha no pé dele, o Thales deu algo assim isso, mesmo. Isso. Já deu um chutinho na sola do pé dele. No futebol da Bandeirantes para você. Agora o Brasileiro Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. O tempo não para. Bandeirantes marca. 17 minutos de bola rolando. 17. É o segundo tempo de jogo. Girando o placar do Campeonato Brasileiro. Para a Rádio Bandeirantes de Campinas, a nova rádio do Grupo Bandeirantes de Campinas. Rádio Bandeirantes também da linda cidade de Brasília. Obrigado pelo carinho da sintonia. A nova sintonia da Rádio Bandeirantes na capital federal. Bandeirantes Brasília. Continua 17 jogados, 0 Corinthians, 0 Cruzeiro. Alô Solera. Ulisses, 48 minutos do segundo tempo e o Fluminense tem Everaldo e Thiago Silva formando a dupla de ataque. O zagueirão virou centroavante, segue 2-1 Palmeiras no Maracanã. Leandro Quesada, Bruno Migliozzi já para Santos Internacional. Fala, Migliozzi. Ulisses, mais uma informação importante do Peixe na escalação. Neymar um pouco mais recuado hoje entre os 11 do Santos, que volta a ter um centroavante. Então Neymar como um 10 armador na partida. David Washington volta a aparecer no time de Kleber Xavier. Nina! Pela Copa Sul-Americana, o Bolívar venceu o Palestino por 3-0 na ida, mesmo placar agregado, 6-0 Bolívar classificado. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, Grêmio e Aliança Lima, lembrando que na ida o Grêmio perdeu por 2-0. Estou em choque. Cadê o Ronaldo? O que você quer, meu filho? 18 minutos do segundo tempo e o Dorival não mexeu. Então, é impressionante, ele tá gostando do time. Eu também tô gostando, falar a verdade, tô gostando da pegada. Mas se ele quiser aí dar uma apimentada a mais, é colocar o Romero no lugar do Thales. Cartão. Porque o Thales já tá cansado, o Thales já tá voltando. A verdade é que ele já deu uma picotada no pé do zagueiro, quer dizer, quando começa assim é que o cara tá cansado. E foi na frente do Dorival. Então o Dorival tem que pensar já o que fazer pra tentar surpreender, porque ele já surpreendeu o time do Cruzeiro. Agora é pensar em vencer. Já com 18 minutos. Romero. Ih, ele me ouviu, hein? Ih, aí, Prédio. E Carrilho. Aí, ó, Romero e Carrilho. Aí eu vi o Prédio. Tira o Charles, tomou cartão, né, o Fabiano? É isso, né? Tomou cartão por um pé alto na jogada, falta pro Cruzeiro lado direito. Então vai, ó, Charles e Thales Magno, um abraço pra eles, Romero e Carrilho. Tipo, muito obrigado, foi um prazer ter aqui no vocês jogo. Voltam na próxima, se houver. Mas que linguarudo que ele é, hein? Quem ganha, Santos ou Inter, Pretzel? Ai, eu tô fechando no 0-0, fecha agora, viu? A Renata também falou a mesma coisa hoje no programa, falou fecha o 0. A meio-dia ela falou fecha o 0-0. A Renata Fã tá pipocando. Foi. É falta, mas o Santos ganha o jogo. É falta para a equipe do Cruzeiro bater pelo setor de direita. Vem levantamento na grande área. O William para a cobrança de falta. Matheus Pereira também. É falta para o time do Cruzeiro. Para você ligado na Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil é Sil. Bandeirantes Brasília. O novo prefixo do grupo Bandeirantes para você. Falta para o time do Cruzeiro bater confusão. O que está acontecendo aí, Fabiano? Aquele empurra na grande área que os árbitros brasileiros gostam, que é o tempo que eles têm para dar uma descansada. Então eles fingem que estão paralisando, que estão dando uma bronca em alguém e fica nisso, só na conversa. Já vai cobrar a falta o Matheus Pereira pelo lado direito. Pensei que fosse a camisa do Gustavo Henrique que estava com sangue, porque o Bidu estava fazendo sinal pro banco
Eu pensei que era isso, mas vem para a cobrança de falta o time do Cruzeiro. O Corinthians vai mexer, vem Romero, vem Carrilho já no time corintiano. Carrilho tá fazendo uma chupinha ali no cabelo, se posiciona para a cobrança, vem levantamento na grande área. Falta para o Cruzeiro bater levantamento na grande área. Afasta a zaga corintiana, vem para tirar. Tira dali de Corca Mineiro na esquerda, Bidu. A bola volta com o time do Cruzeiro, com Cássio que sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele domina Cássio, se apertar, ele sai jogando mal com o pé, Cássio, hein? Ele vem pro domínio, tenta o toque de bola mais a longa distância, ele é bom. Tenta o toque de cabeça, sobrou pelo setor de direito do campo de ataque, chega na bola, Matheus Pereira, Bidu vem pra marcação, ele limpou, bateu pro gol, pro alto, linha de fundo. Mas eu acho que ele estava impedido, não estava não? Só tiro de meta? Estava impedido, isso que aponta a arbitragem na conclusão da jogada. Pretzel acertou a primeira troca, hein? Sai Thales Magno, 43, vem o 11, Romero. 11 Romero vem para o jogo, ele titular no Majestoso, perdeu um gol na cara e deixou uma má impressão. A novidade foi a entrada do Thales, que durou cerca de 66 minutos. Agora deixa o campo Thales Magno, 43, para a entrada do 11 Romero. E o Pretzel gabarita, nota 10, porque o outro a sair ao 35, Charles. Vem para o jogo o 19, André Carrilho. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Acertou as duas, hein, Tchê? Uma questão é lógica, né? Porque os dois se destoaram muito do time. Até que no segundo tempo o Thales correu mais que no primeiro tempo. Mas é um jogador que a bola tá dando na canela dele. E o Charles marcou e correu, que é o que ele sabe fazer. Então, duas mudanças naturais para o Corinthians atacar melhor e ter um meio de campo melhor. O Felipe Carreira, Ronaldo, falou assim, o Thales Magno jogou mais que o Memphis. Verdade. Ele se expôs mais, ele foi pro mano a mano, ele começou no 15, 20 minutos, ele não foi tanto no mano a mano, mas no segundo tempo ele voltou assim, no finalzinho do primeiro tempo também. Ele foi no mano a mano muitas vezes, então ele apareceu mais que o Memphis. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domina no campo de defesa, tenta ser jogando o time do Corinthians, abertura também pelo campo de retaguarda para o Hugo. Hugo vai rasgar a frente, vai tentar o toque de bola, Hugo. Ele bate a jogada pelo setor de esquerda, voltou para o toque de bola de Bidu, que deixou sair de maneira inteligente, porque a bola havia desviado em cima do Caio Jorge, a lateral para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Alô, rapaziada da Bandeirantes Brasília, novo prefixo da Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes em Brasília, na capital federal. Você, empresário, pode pedir para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Chega na marcação, aperta o time do Corinthians. Romero se mergulha na bola, toca nela, ganha lateral para o time do Corinthians. A Fiel gosta. Lateral para o time do Corinthians, bater no campo de defesa. Marquinhos e Eduardo. Tempo e placar de jogo, Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras, Solera. Ulisses, 54 minutos do segundo tempo, continua Palmeiras 2, Fluminense 1. Há pouco, Ramon Abateabel expulsou Alain, camisa 40 do Palmeiras, por uma cotovelada em Samuel Xavier. Merecido, Soler? Merecido. Ele acertou o pé do ouvido do Samuel Xavier com a cotovelada. Em algum momento da tua vida, Tchê, já acertaram o seu pé de ouvido? Várias vezes, né? Mas mais com o peteleco. Peteleco. Telefone não. Telefone não. Peteleco sim. Pois não, Solera. Pé de ouvido tem chulé? Terminou no Maracanã, o Palmeiras vence o Fluminense por 2-1. Palmeiras que não ganhava um jogo no Maracanã desde a final da Copa Libertadores da América em janeiro de 2021 e não venceu o Fluminense no Maraca desde 2017, 2 tabus derrubados. Você tá de brincadeira, que coisa, hein? É o futebol da Bandeirantes para você. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se é HG Nakata, pode contar. Torcedor do Brasil, você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos ver como é que vai ser o Romero também nesse campo de jogo, né, Pretzel, né, Ronaldo? Espero que ele seja mais ativo, até correndo mais em relação ao jogo de sábado, onde ninguém acabou funcionando, né? Agora o Cruzeiro também está fazendo duas mudanças. O Wanderson não jogou nada e ele põe o Marquinhos e vai colocar o Eduardo também para aumentar um pouco a velocidade do meio para frente. Você vê, né? O que o Carpini tem aí para mudar no time dele, né? Ele agora vai colocar mais velocidade nesse time do Cruzeiro. É bom você ter um banco, né? Coisas diferentes que tem em mãos o Dorival Júnior. A gente tem que falar isso também, né? Mexe o Cruzeiro por 2 vezes. Sai Christian, 88 para a entrada do 21 Eduardo. E sai 94 Wanderson para a entrada do 7 Marquinhos.
E vem pro jogo o time do Corinthians, Memphis de pai, pede a bola, vem a marcação, aperta o time do Corinthians, tenta Garoto, Romero não consegue, bola volta pra Garro, domina na finta, tentou tapa na bola, tentou partir, perde o lance, a bola volta com o time do Corinthians, o árbitro para. Marca a falta de ataque do Garro, tá parado o jogo. Se ele consegue carimbar esse passe, Ulisses, seria Breno Bidon e Cássio, cara a cara, pro Corinthians fazer 1-0. Foi bem demais o Villalba, zagueiro argentino, vai tendo uma atuação de manual na Neoquímica Arena até aqui. O Villalba muito bem no lance mesmo, ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, aqui do meio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola novamente, recolhe pelo comando, aperta o time do Cruzeiro, tenta descer, vem pra tirar a zaga do Corinthians, Memphis demora pra chegar da bola, bola volta no comando de ataque, aperta Bidon, vem pra cima da marcação, um toque de bola sai errado do meio do time do Corinthians, o árbitro para. O Memphis matou teve a falta. O Memphis teve a mesma chegada nas costas no meio de campo, perto do juiz, e ele mandou seguir. E agora ele para a jogada. Então não pode elogiar o juiz mesmo antes da partida, viu? E o Romero chutou a bola no jogador do Cruzeiro caído. Tá bravo, tá bravo. O Matheus Pereira ficou louco. O Romero anda estranho, né? Qualquer coisinha ele fica bravo, ele parte pra cima dos adversários, mas nessa o árbitro errou e hoje ele tá atrapalhado. Ele apitou muito bem os 2 jogos anteriores, hoje ele não tá bem. O tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Corinthians 0, Cruzeiro também 0 aqui na Neoquímica Arena, na Bandeirantes. Alô, alô, Soler já terminou, Palmeiras vence de virada a equipe do Fluminense. Na Bandeirantes quem fala é você, alô, alô, Miliose, daqui a pouquinho você e o Quesada no jogão de bola do Santos e Inter, Miliose. E Ulisses, mais um destaque do Santos, que volta a ter personagens que estavam sumidos nos últimos jogos. Gil e JP Sherman aparecem mais uma vez no banco de reservas. Sherman deve ganhar mais minutos, porque o Santos não está conseguindo fechar o Mike do Palmeiras como contratação. Falar pra você, viu, velho? José Martins deu um passe, o Memphis não chegou na bola, cara. Jogada pra dar sequência, sabe? Vou te dizer um negócio feio, viu? Tá louco, cara. Alô, Nina! Alô, Ulisses, jogos já encerrados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino vencendo Goiás por 1-0 e a Chapecoense vencendo Volta Redonda 4-2. 9h30 da noite tem Cuiabá e América Mineiro, Amazonas e Paysandu. É o futebol da Bandeirantes para você. Daqui a pouquinho, Santos Internacional no microfone da Bandeirantes. O Pedro Martelli transmite o jogo no microfone de Bandeirantes com o Quesada e com o Bruno Miliose. Já já para você, do time do Cruzeiro, Matheus Pereira, lindo drible, linda finta, vem pro toque de bola, vem Carrilho para fazer a falta. É falta pro Cruzeiro bater da intermediária, campo de ataque. E o Carrilho entrou agora, mas ainda assim está mais lento que o Matheus Pereira, que girou para cima da marcação do peruano e armou o que seria um chutaço de fora. O Carrilho esperto fez a falta. O Hugo já vai montando a barreira, são 4 tentando frear a batida de canhota do MP. Sobe o volume da torcida do Cruzeiro. É o futebol da Bandeirantes, diz que abre jogo duro, mas contigo na obra dá tudo certo. 28 minutos de bola rolando para você ligado no futebol Bandeirantes. O Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense foram rebaixados no Brasileirão Sub-20, Foram. Vexame. Caraca, velho. Vexame, e ainda um jogador do Inter xingou a torcida ainda. Menino com 19 anos. Então a base vem forte, então. Exatamente. Vem forte pro buraco. O Ronaldo, que traíra, hein, Preto? Mas é verdade, ele tem razão. A piada. Tá louco, cara. É falta pro Cruzeiro bater do meio da rua, perigosa pra fora. Vai embora pra linha de fundo, tiro de meta. Foi ambicioso demais o Marquinhos agora, né, Ulisses? Porque a falta estava longe mesmo e toda a zagueirada do Cruzeiro na área esperando um cruzamento. Ele, canhoto, tentou surpreender o Hugo, que nem precisou pular. Tiro de meta para o goleiro corintiano. A bola volta no toque de bola para o time do Corinthians, sair jogando no campo de defesa em tiro de meta para o time corintiano bater. Você ligado na Bandeirantes. Motopeças de qualidade é na Cata, conte com desempenho. É confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Na Cata, pode contar. E domina o time do Cruzeiro, já tenta descer do campo de ataque. Recolhe pelo setor de direita, vem levantamento, cruzamento, vem na entrada da grande área, vem para tirar. Afasta Marquinhos, voltou para Bidu. Ligou para Romero, vai para finta, tenta o toque de bola, soltou. Bom lance do Romero, bolão do Romero pro Garro. Garro prende Memphis, se movimenta, levantamento vem para o Memphis, ele mata no peito, entrada na grande área, bateu pro gol, Cássio pega firme o goleiro do Corinthians.
Chutinho excelente, hein? Foi mesmo, Ulisses. Era pro outro canto essa batida do Memphis Depay, porque o Cássio deixou um lado aberto. Ele bateu exatamente onde estava o camisa 1 do Cruzeiro, que defendeu em 2 tempos e repôs para a defesa sair jogando. Daqui a pouquinho, Santos e Internacional, ele não gosta. Pedro Martelli transmite o jogo com Quesada com 1 milhão na Bandeirantes. Tô certo, Pretzel? Tá focado, viu? Chegou aqui com muita força, com muito vigor. Né? É mesmo? Podemos esperar coisa boa hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Público. Pois não. 31.232 presentes, uma queda brusca por conta da implementação do sistema de reconhecimento facial, para uma renda de R$ 2.289.651,40. Mas por que caiu por causa do facial? Porque agora muito cambista não consegue trabalhar e muita gente que comprava o ingresso e repassava para pontuar não consegue mais fazer. Tá explicado então. Você entendeu só, Pretzel, Ronaldo? Eu tô vendo muitos camarotes também apagados aqui, viu, Pretzel? Camarote lá em cima ali, apagado. Será que tinha jabá nos camarotes também? Sei não, hein? Acho que os caras acertaram na veia aí. Acho que pegaram, hein? Tinha. Porque, olha aí, tô um monte de camarote apagado. Tinha muito rolo no camarote? Sei não, pai. Aí, Pretzel, vai defendendo. Olha o seu WhatsApp aí, se tinha no cartão... sei lá. É bola do campo de ataque, tenta descer o Cruzeiro, afasta o time do Corinthians para você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Prende o lance, tenta descer o time do Corinthians. Nossa Senhora. Falta pro Corinthians bater no campo de defesa. É a 4ª falta em cima do Garro só nesse segundo tempo. Os jogadores do Corinthians acusam uma possível agressão do jogador do Cruzeiro. Não me pareceu haver nada. Ulisses, você estava comentando sobre essa questão dos camarotes. A gestão Augusto Melo atribuiu um camarote à empresa Gazin de colchões. O camarote custa R$600 mil por ano. Foi uma permuta em troca de R$100 mil em colchões. Isso gerou muita repercussão lá dentro. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Tá parado o jogo, falta pro time do Corinthians bater no campo de retaguarda. Trocou. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições, pois não. Trocou o Cruzeiro, sai o 19 Caio Jorge e vem o 9 Gabi, ou Gabigol para os íntimos. E no Corinthians trocou a camisa do Gustavo Henrique, que estava com mancha de sangue, ele agora fez a troca do material. Não falei, estava observando bem, era desde o lance anterior, não falei pra você? Olhos de lince. O elogio. Alô, Valmir Farias Costa, pois não. Maurício Wagner, boa noite pra você também, pois não. O elogio à defesa do Corinthians, o André Ramalho e o Gustavo Henrique anularam o Caio Jorge. O que tá fazendo, Mas que ficou só... Preto, ficou sozinho. Quando tava ele e o Gabigol, eles fizeram uma dupla legal. O treinador também gosta de inventar, né, velho? Exatamente. Aliás, o Gabigol na reserva é mais na hierarquia e porque o Caio Jorge tá jogando muito. Mas olho no Gabigol agora, né? A pegada tem que ser a mesma. Muito vaiado o Gabigol. Muito vaiado aqui pela torcida do Corinthians. 0-0, Corinthians e Cruzeiro tenta descer o time do Corinthians. Levantamento para Memphis Depay. Ele tenta o toque de bola, mas o zagueiro, bola mal passada. Agora não teve culpa o Memphis. Domina o time do Corinthians, vem pro toque de bola com o carro. Tentou descer, foi puxado. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians bater. É o William, o Lucas Silva, o Lucas Romero. É um rodízio de faltas para cima do Garro, o jogador mais criativo desse Corinthians, que pouco cria em Itaquera. É, porque não tá conseguindo jogar, toda hora é seguro. Eles estão revezando na falta nele, né? Exatamente, por isso só um amarelo até agora pro Lucas Romero. Mas que não é proibido, né? Tem que marcar, Lógico. Né? Você tem que revezar, tem que marcar. Todo mundo tem que fazer isso, fazer o time girar. Sim. Né? Sem maldade, falta vai existir. Agora, tá certinho de ficar girando, senão vai ficar marcado, né, Ulisses? E Memphis domina, recolhe para o time do Corinthians, vem com Bidu. Bidu na finta, na marcação do primeiro, deu para Romero pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina novamente Romero. Balança para o Corinthians, vem para o corte, tenta o toque de bola para Bidu, prefere voltar para Carrilho. Carrilho domina, tem Mateuzinho aberto pelo setor de direita, abertura vem para Garro. Garro domina para Mateuzinho, tocou errado Garro. A bola volta e Mateuzinho perdeu na velocidade para o Marquinhos, que parte lá no campo de defesa. Martins vem para marcação, apertou, bola rolada, entrada da grande área, chegou para fazer a falta.
Carrilho vem para fazer a falta pro time do Cruzeiro. Os jogadores do Corinthians cercam o árbitro do jogo e pintou amarelo. Pro Carrilho, Ulisses. Foi uma carga nas costas do camisa 10 do Cruzeiro. A reclamação é grande. Os jogadores do Corinthians dizem que foi ombro no ombro. Me pareceu de fato uma falta bem marcada a favor do Cruzeiro e é perigosíssima. Corinthians muda já. Kaique, jovem da base, conversando com o Dorival. Pra mim aqui não foi nada. Ele espera o contato para tentar finalizar. Aqui olhando de cima, agora, essa faltinha que ele deu aí, o Garro tá sofrendo toda hora, ele não dá. Então é isso que eu questiono também. Se foi essa faltinha foi, no Garro também foi. Cotovelo na nuca. Falta pelas costas. Cotovelo na nuca. Falta clara. Aliás, o Carrilho entrou acima do tom. Acho que ele tá indignado. Ele fez 3 faltas consecutivas. O Fabiano já tinha feito menção nas outras 2 faltas. Essa falta desnecessária. E eu vou falar pra você, sabe o que me parece? É o seguinte. Fala logo. Não, no último jogo, cara, o Carrilho foi substituído, o Dorival cumprimentou um jogador, mas não cumprimentou o outro. Não, o Carrilho ficou com a mão no ar lá, parece. Mas agora, na circunstância do jogo, o Garro não para em pé. Os caras não deixam ele parar em pé. E aí agora, numa faltinha, ele dá um amarelo. Quer dizer, parabéns ao homem do apito. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É falta para o time do Cruzeiro bater. Falta para o time do Cruzeiro bater e é perigosíssima. Se posiciona para a cobrança de falta. Matheus Pereira para bater falta para a equipe do Corinthians. Para você ligado no microfone da Bandeirantes. É Bandeirantes com você. Daqui a pouquinho para você tem jogão de bola no microfone da Bandeirantes. Torcedor brasileiro. Sabe o que tem? Tem Internacional. Tem Santos Internacional. A narração do Pedro Martelli com o Leandro Quesada na parada e o Bruno Migliozzi. Pois não. Só para ajudar o Fabiano, viu, Fabiano? Cartão amarelo pro Garro por reclamação. Brigadão, Pretzel. Anotado, amarelo, 8 Garro. E por apanhar também. Então é amarelo, já o combo. É falta para o time do Cruzeiro bater. Se posiciona para a cobrança de falta. Matheus Pereira na bola. Falta para o time do Cruzeiro cobrar. Lucas Silva também próxima bola. Se posiciona para a cobrança. Falta Eduardo que entrou agora também próxima bola. Matheus Pereira, Eduardo partiu. Matheus Pereira correu, bateu. Vai embora para a linha de fundo. À direita do gol, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Ao contrário da falta do Marquinhos, que o Hugo nem pulou, nessa aí ele pulou e o volume de Itaquera até diminuiu, porque ela levou muito perigo. Corinthians vai para cima, sai o Breno Bidon, que é volante, com a 27, entra o 31 Kaique, meia atacante. Contra esse mesmo Cruzeiro, em 2024, Kaique marcou um golaço de fora da área e deu o título ao Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o futebol da Bandeirantes. É bom jogador o Kaique? É bom, joga aberto pelos lados ou centralizado como um 10. Bate bem de fora da área, não é tão rápido, mas tem bons números de gols e assistências na base do Corinthians. E aí, Prétio, Ronaldo? A gente faz alertas do Dorival, mas ele olha pro banco também, é brincadeira, né? Pô, o Corinthians tem uma folha salarial milionária e o banco de reservas é uma vergonha, Ronaldo. Tomara que o menino dê certo. Você vê, tira Bidon e coloca aí, que não é fácil pro treinador também pensar no que fazer e fazer essa mudança. Uma curiosidade sobre o Kaique, ele foi profissional de futebol de salão até 2021. E vem para o jogo, domina o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Bidu inteligente, abriu para José Martins, ele tenta o levantamento pelo setor de direito do campo de ataque, são 2 jogadores do Corinthians, Mateuzinho e Carrilho, domina Mateuzinho pela direita, abre para Carrilho, Carrilho já prende no campo de ataque, vai para a quinta na marcação, prendeu 38 jogados, você ligado na Bandeirantes, recolhe novamente, Mateuzinho prendeu para Carrilho, abriu para José Martins tenta o toque de bola, soltou à frente, estica a perna, Vila Alba vem para tirar, José Martins sobe, tenta ganhar na jogada, não consegue, vem para matar a jogada novamente, nossa, que entrada do Ramalho, vem pro jogo, o time do Cruzeiro encontra golpe, Gabigol domina, ele balança em cima da marcação do Gustavo Henrique, prendeu o Gabigol, demorou para soltar, soltou, jogar na frente, Carrinho volta na marcação, tenta bater cruzado, o zagueiro tira, Memphis, vamos ver se chega, não chega, ele perde a bola pro zagueiro do Cruzeiro, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar, tem que tirar o Memphis também, não tá mais aguentando no campo de jogo. Tá mesmo, acusando bastante cansaço. O Guinegão pode ser alternativo, o único atacante que resta no banco. Nada contra o garoto Guinegão, por favor, mas olha só o banco do Dorival, cara. Alguém precisa ajudar ele, Paulinho. Olha o Memphis, dominou, deu pra Garro, abriu na ponta, soltou pra Romero!
O árbitro falou que foi na bola, é bola para a equipe do Cruzeiro. Desceu, o Romero parte para cima do árbitro. O Romero pediu a falta nas costas, como fora marcada no lance anterior para o time do Cruzeiro. Não sobra ninguém sentado no banco do Corinthians, Ulisses. Todos de pé protestando contra a não marcação dessa falta. E o Romero até agora reclamando. Ficaria cara a cara com o Cássio, o atacante paraguaio. Então, tem alguma coisa aí, não é possível. Que o Garro apanha, agora o Romero apanha. Aí sai uma falta que também é falta, ele apita. A gente fica aqui reclamando do juiz. É coisa de louco. E vem pro jogo o time do Corinthians, levantamento vem pelo setor de ponta, recorde o time corintiano com Garro. O Memphis não se mexe, o Garro dominou a bola e vai sozinho. Ele vai para dentro da grande área, Garro recolheu pro Corinthians, vem pro cruzamento, levantou na segunda trave, subiu, o zagueiro cortou, põe para fora e escanteio. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na cata, pode contar. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Foi falta no Romero ou não, Pretzel? Foi falta, mas o jogador pega a bola e empurra por cima. Dava para marcar falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, Garro, escanteio para o time corintiano, bater, Garro vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, para você ligado no microfone, Bandeirantes, Garro, ele vem para bater, escanteio para o time do Corinthians, escanteio para o Timão, se posiciona para a cobrança, Garro, 0-0 é o placar do jogo, 41, segundo tempo de jogo, escanteio, Garro, bateu, levantou, Cássio no soco, subiu, tirou, a bola volta para José Martínez, ele prende o lance, abriu para Garro, ele tenta o toque para José Martínez, dá o tapa na bola, Garro, escapa da marcação no primeiro, pede a falta, o árbitro para e marca. E vai pintar cartão. Pro Kaique Bruno, Ulisses. Foi bem driblado por ali pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. O Garro passou na minha frente agora. Ele está exausto. Lógico. Não sei como não se aguenta em pé. Corre mais que todos. Mas agora tem um lance de bola parada. Tudo o que quer o Corinthians é a zagueirada inteira na área. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Já tem Santos, Inter, Martelli, Quesada juntamente com o Miniose no futebol da Bandeirantes. Já para você. É falta para a equipe do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta o time corintiano, ajeita Memphis para a cobrança de falta e Garro, Corinthians tenta o gol da vitória, 0-0 é o placar do jogo, Corinthians e Cruzeiro no futebol da Bandeirantes, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Bandeirantes Brasília com a gente, a nova empresa do grupo Bandeirantes de comunicação, Bandeirantes Brasília, é falta no campo de ataque para o Corinthians bater, Garro na bola, partiu, bateu, levantou, tentou, toque de cabeça. Gustavo Henrique pegou Cássio. Estava bem posicionado o Cássio, o Gustavo Henrique deu azar, porque antes dele cabecear, o Lucas Romero desviou a bola, então ela só bateu no Gustavo Henrique, ele não conseguiu mandar pro gol. Cássio encaixou, centralizado, experiente goleiro. A bola volta no toque de bola, aperta Memphis, tenta ganhar a jogada, não consegue, vem pelo toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians, tenta ganhar o lance, o árbitro para e marca, falta para o Cruzeiro bater, ative o efeito Estrela, acesse o site, abraço a conta Estrela, vete simples e no instante, já Santos Internacional, Martelli juntamente com Quesada, ao lado também da Bandeirantes dele, Miniose, mexe o Cruzeiro. Sai Matheus Pereira, 10, entra 11, Bolazier. E vem pro toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque o time do Cruzeiro, trocando o jogador com 43 minutos, Pretzel e Ronaldo. É, mas essa criança corre, viu, Ulisses? Essa criança que entrou Boladier aí, ele corre. E o Matheus Pereira é bom jogador, hein? Melhor jogador do Cruzeiro na partida com o zagueiro Fabrício Bruno. Só uma informação também para ajudar, Fabinho. Olha o Garro! Dominou, partiu Mateuzinho, Garro domina pro time do Corinthians, vai pra finta. Ele tenta o break, volta para Memphis, recolhe pro time corintiano. Girou, bateu pro gol! Cássio! De mão trocado, Cássio mete pra linha de fundo, escanteio pro Corinthians do primeiro bom lance do Memphis de pai no jogo, a 44 minutos do segundo tempo. E é o corintiano provando do veneno, o Cássio, chamado de gigante, não à toa, busca no ângulo o arremate de Memphis Depay. Escanteio, arena inteira de pé, vem Garro. Escanteio, Timão, 0-0, 44, segundo tempo, escanteio pro Corinthians, bater, Garro, vem pra cobrança, perna esquerda da bola, bateu, levantou no bagulho, gol, toca de cabeça. Em cima da linha final, ele salva o time do Cruzeiro, bem Corinthians, Garro dominou, foi empurrado, derrubado, é falta do Gabigol. Tá
parado o jogo, o Garro apanhou o jogo todo, falta pro time do Corinthians bater. O corintiano não desiste até o apito final, Ulisses. E não fosse o pé santo de Lucas Fijalba, era 1-0 pro Timão. O Cássio já tinha sido batido. Agora a falta é perigosa, mais uma vez Garro derrubado. Ele e Memphis na bola, agora só o holandês com a perna direita. Sobe a plaquinha, mais 5 de acréscimos, mas segue vivo o Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Ramalho, vai pra fora, o Cássio cai dentro do gol. Tiro de meta pro Cruzeiro bater, Timão pressiona. E o Cássio olhou a bola sair pela linha de fundo, mas ele ficou atento até o final, porque se ela não sai, o Carrilho completaria com o gol aberto. O momento é do Corinthians, o estádio inteiro de pé. Vamos a 50 minutos do segundo tempo. 45, daqui a pouquinho tem Santos, daqui a pouquinho tem Internacional no microfone da Bandeirantes pra você, Pedro Martelli, juntamente com Quesada e também o Milhose, já direto da Vila Belmiro, pois não. O Garro recebeu o terceiro amarelo, não enfrenta o Botafogo sábado lá no Rio. E vem pro toque de bola, tenta tirar o time do Corinthians, afasta, dali, corta de qualquer maneira, a bola volta para Gabigol, tenta chegar, vem pro toque de cabeça, ganha a jogada, afasta o time do Corinthians, vem pra tirar, tira o perigo de qualquer maneira, Gustavo Henrique, aí ele rasga, põe pra fora, lateral para aqui pro Cruzeiro, bateu pela direita, 46, vamos a 50, mais 4 minutos de jogo, domina o time do Cruzeiro pela direita com o William, prende o lance, vem pra tabela de bola, tenta o toque de bola, aperta o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor intermediário, vem na marcação, tenta descer novamente, curtinho no meio de campo, Eduardo, ele prende o lance, bola tocada pra fora, lateral para o time do Corinthians bater. Lateral para o Corinthians bater pelo setor de direita do campo de defesa. Manual para o Corinthians bater na esquerda de defesa. Lateral para o time corintiano bater. Você na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte no Brasil. É lateral conosco, Bandeirantes Brasília. A nova emissora do grupo Bandeirantes de Comunicação. Alô, Bandeirantes Brasília. Só dá Bandeirantes em Brasília a partir de agora. Domina o time do Corinthians, tenta descer no campo de ataque para a chuta para Memphis Depay. Ele perde no kick, perde na bola, a bola volta. O árbitro marca a falta dele. Domina novamente o Corinthians, aperta na marcação, tenta ganhar o lance, Romero vai pra cima, é o capitão do time corintiano, vem pro toque de bola, Coutinho Carrilho, ele apertou, tentou ganhar, toca a bola, o time do Cruzeiro na esquerda com Kaique, ele tenta partir, o Romero vem pra sua marcação, Kaique já domina pro time do Cruzeiro, vai no tapa na bola, bola cruzada na boca do gol, vem pra travar, Ramalho põe pra fora, escanteio esquerda, Cruzeiro. Escoltou o atacante do Cruzeiro até o fim, o Ramalho, a pena disso, escanteio no pé canhoto do Marquinhos que bate bem na bola, vai levantar na área o Cruzeiro. Toda a zagueirada por ali, só o Lucas Romero no campo de defesa. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque para você ligado no microfone Bandeirantes, escanteio para o time do Cruzeiro cobrar, placar do jogo de 0-0, escanteio cobrado, levantamento na grande área, o toque de cabeça nas costas da marcação, a bola volta em contra-golpe para o time do Corinthians, tenta chegar na bola em velocidade, Garro, é impressionante a força desse rapaz, ele dominou, deu tapa na bola, caiu lateral para o Cruzeiro, mas é lateral para o Corinthians, a bola desviou no jogador do Cruzeiro. Agora ele vai ter que corrigir, mas aparentemente ele vai checar um possível toque na mão do Matheus Bidu nesse cruzamento na área. Essa é a cobrança dos jogadores do Cruzeiro. Ele manda esperar na reposição em lateral. Os jogadores do Corinthians querem lateral Corinthians. Os jogadores do Cruzeiro querem pênalti Cruzeiro. Vamos ver o que vai decidir o VAR, Braulio da Silva Machado e o árbitro Alex Gomes Stefano. E aí, o Prétio, você viu ou não? Porque o Bidu tava de costas, né? Agora sim, vamos ver. Vamos ver o lance agora. Não, primeiro é o lance da falta. Eles não estão mostrando o lance de pênalti na geração. O Braulio tá no VAR. Não, aí sim. O Braulio foi pro VAR. Mandou seguir. Não tem nada no lance. Braulio Machado no VAR, Ulisses. É um perigo, hein, cara? Eu vou falar pra você. Mas a bola é lateral do Corinthians. E aí? Não é não, Ronaldo. Não pegou? Do Cruzeiro. É daqui eu tive essa impressão. Me desculpe, Ronaldo. Eu que errei. A impressão que ela desviou, mas não desviou, não. Não. Aí tá parado o jogo lateral pro time do Corinthians, 48 minutos, mais 48 minutos e 30, mais 1:30 de jogo, 0-0. Corinthians e Cruzeiro e Corinthians pra você ligado na Bandeirantes, a bola volta com o time corintiano, levantamento no meio, impressionante que o Garro correu, já domínio do campo de ataque, tenta descer o Cruzeiro, 0-0, levantamento para Mateuzinho subiu de cabeça, vem pra tirar, a jogada de cabeça tira, cochila na marcação, vem pra tirar, falta no Mateuzinho, é pra amarelo, hein? Que o lance é parecido com o do Carrilho. E aparentemente o Cruzeiro não quer mais jogo, porque o Corinthians cobraria rápido essa falta e a bola ficou circulando entre jogadores do Cruzeiro. O Martínez correu atrás de um deles, só agora cobra a falta. E ele não dá cartão, velho. Ele só dá cartão pro Corinthians também. Tu tem razão, é lance de cartão. Mas é impressionante, velho. Ó, o craque do jogo pra mim foi o Garro. Você não perguntou, Ulisses? Nossa senhora. Garro.
Já você vai falar. Domínio do campo de ataque, recolhe do campo de ataque. O time do Corinthians tenta descer. O lançamento foi feito à frente. Prende o lance curtinho. O time corintiano. Vem pro toque de bola contigo novamente. O time do Cruzeiro. 0-0 é o placar do jogo. Estamos com 49, quase 50 de bola rolando. Memphis cerca. Já domínio do campo de ataque. Gabigol abre a jogada. Domina para o time do Cruzeiro. Ele tenta o toque de bola. Já soltou na linha de fundo. Forte demais. Tiro de meta para o time do Corinthians bater. Tiro de meta para o Corinthians cobrar. O árbitro vai terminar o jogo. Ergue o braço, o árbitro. É fim de jogo na Neoquímica Arena de Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, Ronaldo, craque do jogo. Pela quilometragem, Rodrigo Garro. Pelo esforço e pela luta, né? Mas tecnicamente o jogo ficou devendo, Ronaldo. E a covardia que estão tendo com o Garro, é impressionante. Eles estão fazendo rodízio para bater no menino. Aí quem toma o cartão é ele e tá fora do próximo jogo. Garro, esse cara é o cara do jogo. Garro, o dono, o melhor do jogo na Bandeirantes. Agora todas as atenções voltadas para Santos Internacional. Na Bandeirantes vem ele, alô, alô. Com vontade, com disposição como sempre. Ele ama o que faz. Alô, alô, Pedro Martelli. Pedro Martelli. Valeu, Ulisses Costa transmitiu para você empate sem gols, empate ruim na Neoquímica Arena, 0 para a equipe do Corinthians, 0 também para a equipe do Cruzeiro. Sequência do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, Vila Belmiro, joga o Santos, joga o Peixe, Santos Internacional, 9h30 da noite, pequeno atraso na Vila Belmiro, Neymar de um lado, Internacional do outro. Vamos diretamente programado de jogo, Bruno Migliozzi por lá no palco, na partida, para a Baixada Santista, para a Rádio Bandeirantes de Brasília, FM 89.9, para você, ouvinte da Bandeirantes, com a escalação do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Fala, Martelli, grande abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, escalando o Peixe pro duelo de instantes contra o Internacional, com o Brasão 77 no gol, na direita 31 para Escobar, zaga de 3 João Basso e 14 Luan Pérez, Souza pela esquerda fecha 33, meio de campo de 5 João Schmidt, meia dúzia para Zé Rafael, Neymar 10 e faixa no meio de campo, ataque de 32 Roleiser, 11 Guilherme o centroavante. É David Washington 36, técnico Kleber Xavier. O outro lado do jogo, outro lado do Clássico Nacional na Bandeirantes, vem aí o Internacional Colorado, a escalação do Inter. Glória do desporto nacional, ó Internacional. Time Colorado, comandado por Roger Machado.